E, na verdade, o que eu entendi quando eu perdi tudo é que eu tinha um exército dentro de cada coração, de cada pessoa ali. Senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindos ao AZVcast, o podcast para você, empresário e empreendedor. E hoje vai ser surreal, porque um homem que eu admiro muito, uma alta referência sobre liderança, na verdade já esteve aqui outras vezes, na verdade ele veio mais um podcast do que eu mesmo. Então tá conosco hoje para contar um pouquinho da sua história, Leandro Moreira, uma salva de palmas para ele, Brasil! Leandro Moreira hoje vai contar uma história sensacional. Não é uma história de quadrinhos, não é uma história, e sim uma história de verdade para te inspirar, para fazer você voltar a sonhar, para fazer você voltar a alinhar as suas expectativas e acreditar fielmente que o empreendedorismo funciona, que a paixão é verdadeira. Meu amigo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, disponibilizando o seu tempo, a sua alegria, a sua energia. Quando você vem aqui é diferente do Mark, deixa o ambiente mais leve, mais agradável, né? Um dia ele vai escutar isso daí, vai reclamar. Mas nós vamos seguir. Muito obrigado mais uma vez. Bate aí, meu cara. Eu que agradeço demais, é uma alegria. Todas as vezes que eu venho aqui é sempre uma alegria estar contigo, é uma alegria poder participar. E acho que hoje vai ser diferente. Poder compartilhar. Na realidade, eu nunca contei minha história em nenhuma entrevista, né? Eu conto muito resumidamente na palestra Seja um Líder de Heróis, mas é muito resumidamente. Então, acho que vai ser a primeira vez oficialmente que eu vou contar, e você vai, de repente, fazer algumas perguntas no meio. Então, acho que vai ser especial. Acredito que algumas pessoas vão ser, pelo menos, impactadas de alguma maneira com essa história. Com certeza vão. E você acabou de colocar o peso nas minhas costas aqui que não estava antes. Você colocou um pesozinho aqui nas minhas costas que agora ficou meio pesado aqui, Brasil. Leandro, na minha jornada de advogado, de contador, de empresário, de palestrante, eu já vi muitas empresas quebrarem, cara. Eu já vi muitas empresas fecharem suas portas por diversos motivos. Por má gestão, por má aplicação, por não entender, não compreender a ter funcionários, a saber liderar, a saber gerir equipe. Mas, e estou tendo a oportunidade, uma vez mais, de ouvir a sua história agora por uma questão atípica, né? Que quando estamos aqui nos bastidores, eu falei assim, realmente eu nunca presenciei uma história desse nível, desse tipo. E você, Brasil, presta bastante atenção no que nós vamos compartilhar aqui hoje, no que nós vamos falar aqui hoje. Se você acha que acabou tudo, acha que a sua empresa não tem mais jeito, acha que não tem mais para onde ir, o que fazer, como pensar, você está enganado, você está redondamente enganado, porque esse cara aqui, ó, esse cara aqui vai mostrar como que ele virou o jogo, ele vai dizer o que ele fez, como que ele fez, o tempo que ele fez, enfim, ele que vai contar, essa é a realidade. Mas antes de mais nada, meu amigo, você trabalhou em algumas empresas, né? Sim. Me fala um pouquinho das suas profissões aí, cara. O que você já foi na vida? É legal falar isso porque às vezes a galera vê na rede social e aí algumas pessoas podem pensar, é fácil, é tal, mas não sabem o início da história, né? Então, graças a Deus eu tive uma boa criação, mas não tive uma criação com abundância financeira. Então a gente era bem limitado, meus pais bem limitados. E eu tive que trabalhar desde novo, ok, até aí normal, dentro de muitos brasileiros tinham que trabalhar desde cedo. Comecei a trabalhar há 15 anos e trabalhei em vários lugares. Então eu trabalhei de garçom, já trabalhei vendendo Yakult de porta a porta, casa a casa. Aqui no Barreto, na Engenhoca, então, para quem sabe como é que é, você coloca... Tem duas maneiras, tem do carrinho, tem aquela que você colocava a bolsa aqui cheia de Yakult. Eu queria vender rápido para diminuir o peso, porque ficava peso nas costas. E a gente vendia de porta a porta, de casa em casa. Já trabalhei em loja, enfim, vários lugares. Eu fui estagiário, até que entrei em um curso. E aí começa a história no que liga até hoje. Sim. Entrei num curso, era um curso de informática relativamente simples. Hoje, algumas pessoas podem associar no que eu estou falando, curso de informática, era aquele negócio com as divisóriazinhas, os computadores simples, era 2 alunos por micro, aquele negócio todo.
E ali eu comecei a trabalhar. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu entrei como vendedor. Quando eu entrei como vendedor, uma das coisas engraçadas foi a própria minha mãe falando. Falou assim, você quer ser vendedor? Eu falei, a vaga que pintou, eu quero... Tipo assim, a última coisa que tem. Ela não foi nem a última coisa que tem. Ela não acreditou, porque eu sempre fui muito tímido. Por incrível que pareça. Às vezes o pessoal olha assim, cara, ele anda palestrando e tal. É até, de repente, bom alguém que é tímido ver isso aí. E ela falou, você não é... E minha mãe é psicóloga. Eu falei, não tem aptidão. Eu falei assim, então tá bom. Só que eu sempre fui muito obcecado por algo que eu quero. Então, eu comecei a vender. E aí, rapidamente, me tornei o primeiro colocado na venda. Era uma rede de escolas de curso. E fiquei ali 2 anos em primeiro colocado. Então, aqui já vem uma lição poderosa. Às vezes a pessoa quer chegar lá na frente, né? Um funcionário seu, um funcionário de alguém, fala assim, quando eu chegar lá, eu vou fazer. Se eu tivesse no lugar dele, eu faria. E na realidade, não. A pergunta é, no cargo que você está hoje, você inspira? Né? Então, ali eu era vendedor, eu precisava ser o melhor. Então, eu buscava... Pra você ter noção, eu assistia. Quando eu comecei, eu queria assistir todos os vendedores. E aí, quando eu entrava com um vendedor novo, eu queria assistir o atendimento do vendedor. Não, peraí, Leandro. Você já era o melhor vendedor e você queria escutar um atendimento do vendedor novo? Queria. Eu pedia licença, posso ficar na sala aqui? Eu fico como se fosse um analista aqui e tal. Pode. Mas por que você quer escutar? Não, deixa eu escutar. Por quê? Às vezes, uma frase que ele iria falar ou uma reação do cliente é um erro que eu ia deixar de cometer no atendimento meu. Então, eu sempre fui obcecado em melhoria daquilo que eu faço. Então, minha função era ser vendedor. Eu precisava ser o melhor naquilo que eu fazia. Então, eu estava analisando os vendedores novos, os antigos, o que tinha que fazer, como tinha que organizar, como são meus números, o que eu posso melhorar. O tempo todo tentando melhorar. Até que eu tive a oportunidade de ser gerente comercial, de uma que estava abrindo na época. Fui gerente comercial, também fui muito bom, fiquei em primeiro lugar vários meses, a maioria dos meses eu ficava em primeiro lugar. Passaram-se 2, 3 anos, tive a oportunidade de ser diretor da unidade. Aí já era o gerente geral desse curso. Fiquei como gerente geral, e aí quando eu fiquei como gerente geral, eu implantei algumas coisas na empresa, que era o quê? Eu lá na época já separei uma escola de liderança, que hoje eu tenho forte, mas na época era uma escolinha de liderança que nada mais era que eu treinar os poucos funcionários que eu tinha. Resumindo muito a história para chegar no ponto principal. Até que em 2009 eu montei o meu curso junto com um sócio que tinha na época, que teve uma separação lá do curso dele, e eu montei eu e mais um. Na época, a gente começou ali com 30 funcionários e o curso devia ter o quê? 300, 400, 500 alunos, vamos botar assim. E aí quando começou, a gente começou no meio de uma dificuldade, sem dinheiro, ele tinha dinheiro, não tinha dinheiro nenhum. Eu tinha um carro que eu tinha comprado na época, um Renault Clio hatch, Renault Clio Sedan, perdão, e aí eu vendi voltei a andar de ônibus. São as coisas que as pessoas não veem, né? As pessoas hoje não veem, mas hoje anda de tal. Eu peguei, tem gente que não quer abrir mão daquilo que tem, não, isso que eu tenho e tal. Se você quiser ser empreendedor, você vai ter que arriscar. Você tem que colocar algo seu no jogo, senão você não é empreendedor. Então, eu tinha que acreditar naquilo de coração. E aí, foi quando eu falei, vamos embora, vamos com tudo. E a gente começou ali. Ali eu peguei aqueles funcionários que eu acho que quando eu falava assim, eu virava assim, a gente vai crescer muito e tal, e vão abrir várias, e a gente vai sair no noticiário e tal. Eu acho que a metade ali, uns 15, olhava para mim e falava assim, esse cara tá louco. Esse cara é retardado, pobre, ferrado, não tem o que fazer, maluco, tal. Deixa eu ficar aqui no meu emprego um pouquinho, daqui a pouco eu meto o pé. Mas a outra metade acreditou. E aí fica uma lição para você, a outra metade era 15 pessoas, você não precisa de muitas pessoas, você precisa de pessoas fiéis que acreditam na sua missão, na sua visão. Isso é poderoso. E aí aquelas pessoas acreditaram. E aí eu falava assim, a gente vai crescer e tal. E eu dentro dessa escola de liderança, então, era um curso de informática, e dentro eu criei uma escola de liderança. Era uma escola que você comprava? Não. Era os funcionários que reuniam uma vez por semana para falar sobre liderança, sobre ética profissional. Eu pegava livro, estudava e falava, fazia curso. Na época, Daniel Godry, professor Gretz, o que tinha na época? Eu lembro do Gretz. Lembra? Eu lembro, cabelinho branquinho. Eu ia tudo. Então, isso é outra coisa importante. Recentemente eu falei assim, eu já gastei mais de 300 mil reais com treinamentos, cursos, eu já investi. Se eu tivesse dinheiro, eu também gastava isso. Aí nego não pensa. Quando eu ganhava um salário mínimo, eu gastava
para botar um terno legal. Eu gastava num curso do Daniel Godry. Eu gastava. Eu pegava parte do meu salário. Não importa se eu ganho salário mínimo. A questão é, o que você fizer um pouco, você vai fazendo muito. Já dizia, não sou eu, né? A Bíblia fala, o que você fizer um pouco, você vai fazendo muito. E ali eu investia, tal, empolgado, e vinha, tal. Muitos falavam assim, esse cara não vai dar muita coisa, vai ser só mais um cursinho que vai abrir e fechar, que é muito normal, muitos cursos abrirem e fechar. E ali eu coloquei todo o coração. Encurtando a história. De 2009 a 2013, a gente saiu de 30 funcionários para quase 900 funcionários. Caramba. Nós saímos de uma escola para 16 escolas. Nós saímos de 300, 400 alunos para 20 mil alunos no Brasil todo. Crescemos assustadoramente. Nós aparecemos no Fantástico, na Globo, em vários programas, na Record, no SBT. Nós saímos noticiários de tudo que é jeito, de todas as maneiras que você possa imaginar. Crescemos muito, expandimos muito. Com o quê? Com a paixão que a gente tinha em treinar pessoas, formar líderes para multiplicar e para crescer. E a coisa foi acontecendo. Mas nessa época, até aqui, e eu estou encurtando muita história, mas a história a gente via pessoas que, tipo assim, pegavam, ganhando salário mínimo, daqui a pouco estava crescendo, daqui a pouco estava ganhando 15 mil, 20 mil, colocava como diretor, promovia pessoas, os alunos crescendo no mercado. Era bom para todo mundo, era um jogo que todo mundo ganhava, era bom para o mercado, era bom para as famílias, empregava pessoas, pagava impostos, era bom para todo mundo. Sim. Era bom para todo mundo. E a gente cresceu muito, e eu fui aprendendo errando, né? Então, lembra, 2009 a 2013. Então, tipo assim, muito pouco tempo a empresa cresceu muito. E quem era o Leandro? O Leandro é um menino que vendia coach. Ele não era um cara experiente, não era um cara, já fez várias transações, um cara de mercado, um cara de bolsa de valores. Não entendia nada de nada. Eu entendia de lidar com pessoas, de multiplicar pessoas, de impactar o coração das pessoas, de chegar, sentar com a pessoa e falar assim, cara, vamos extrair o potencial de cada um, porque eu entendo que liderança é você pegar uma pessoa e não pisar na pessoa, mas extrair o melhor dela para que ela possa produzir. Então, quando a gente extrai, uma pessoa chega numa empresa como uma rosa, eu falo muito isso, uma rosa murcha, que foi machucada pelo mercado, várias coisas. Então, você pega ali, você começa a cuidar, ela começa a gerar vida, e a vida que ela vai gerar vai potencializar a sua empresa para crescer. E as coisas foram crescendo muito, muito, muito forte. Até que um pouco antes de 2013 eu já estava nessa força de empresa. Eu conheci um grupo de estrangeiros, um grupo de americanos. E esse estrangeiro foi no final de 2011. Esse grupo de estrangeiros, eles não eram milionários, eles eram bilionários. Você tem noção? Um deles, eles tinha 3 aviões, um DC-3, que era o mais conservado da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha o cara não era milionário, é bilionário. Os caras com muito, muito dinheiro. E eles souberam do meu negócio, me chamaram para os Estados Unidos para um jantar, fui no jantar lá, depois falaram, vou no Brasil. Eu falei, não vai no Brasil nada, tal. Vieram no Brasil, a gente estava tendo um evento, que é um evento grande, que existe até hoje, que é o BGS, Brasil Game Show. A gente estava num stand maravilhoso, gigante. E eles falaram... Alguém te apresentou esses caras? Como é que eles te conheceram? Esses americanos? Foi por intermédio de um cara que morava nos Estados Unidos, de brasileiro, que mandou uma mensagem para mim, falando que conhecia esse dono e que queria conectar nós dois, tal. E assim foi... Você me falou, não, por mim pode ser, tal. Sim. Esse foi o primeiro contato. Aí entra alguns cenários aí no meio. E aí foi quando eu comecei a falar, cara, que maneiro esses americanos interessados aqui em conhecer e tal. Mas até aí, beleza, os caras estão vindo, estão interessados em conhecer, estão interessados em ver meu negócio, legal. E eles lá também têm vários negócios muito grandes e tal. Falei, olha, que bom que isso tudo está acontecendo, vamos ver o que pode dar de bom. E ficaram encantados. Tá? Logo depois que eu conheci, eles convidaram novamente para eu estar lá nos Estados Unidos. E quando eu fui para os Estados Unidos, eles prepararam uma viagem linkando o nome da minha empresa com o nome da empresa deles. Cara, tenta imaginar você, o cara que veio da Yakult, que era favelado, que montou uma empresa e tal, ver a sua empresa brasileira linkada ao nome de uma empresa americana gigantesca, que era parceira da Apple, parceira da Sony, parceira da Disney. A sua marca linkada com uma aliança. Tudo que eu estou falando tem vídeo, tem imagem, tem tudo. Com uma aliança a essa empresa. E nós fizemos uma viagem que tinha esse nome das duas empresas e era Coast to Coast to Coast, que era costa a costa a costa dos Estados Unidos, e ali a gente rodou os Estados Unidos todo em quase 20 dias. Aí você imagina, esses americanos parando 20 dias, eu falei, pô, esse cara...
foi um negócio maravilhoso. A gente conheceu, pra você ter noção, a gente ia numa casa, os caras com casas em todos os lugares. A gente foi depois para Los Angeles, onde tinha um outro negócio gigantesco, que era, eu não posso dar nomes, mas eles tinham comprado 2 prédios da Mercedes-Benz gigantescos para construir a empresa deles. Um negócio tudo absurdamente Rapaz, gigantesco. era astronômico mesmo, né? Cara, era muito astronômico. Se eu falar que isso aqui dá pra fazer uma série de Netflix fácil, dá pra fazer uma série de Netflix fácil. Eu não sei se tem que ter dinheiro pra bancar a produção, porque a gente andava de avião particular, descia, já tinha carro blindado, já tinha... as pessoas não conseguem visualizar aquilo que tinha aí. Tinha casa em todos os lugares. Vida de cinema. Vida de cinema. E isso tudo porque esse dono principal, ele, segundo ele se apaixonou pelo meu coração. O tempo todo. Ele, pra você ter noção, ele me chamava de filho. Ele chegou a falar em lugares que eu era um filho que Deus não tinha dado para ele. Então você vai entendendo, um cara de 60 e poucos anos, falando para você, e você naquilo, cara, que coisa maravilhosa, que oportunidade que as coisas estão acontecendo. E você vai mergulhando naquilo. E aí retornei, e esse tempo todo, a gente teve viagens de final de 2011 até 2013, praticamente todos os meses, eu indo para lá, ou eles vindo para cá, eles ficando na minha casa aqui, ou no Hotel Fazano, ou aqui no Rio, eu indo lá, pra você ter noção, eu cheguei a ficar semanas em uma das coberturas que eles tinham em Orlando, e eu ficava no quarto dele, eu fiquei sozinho na casa, eu fiquei no quarto dele, tipo assim, a chave é sua e tal. Uhum. Durante esse tempo todo, aí tudo bem. A liberdade era muito grande. A liberdade era absurda, não era, né, nunca, em nenhum momento foi uma aproximação por negócio, foi uma aproximação como pessoas que queriam se conectar de vida. Ok. E aí ele chegou a vir aqui no Brasil dar palestra dentro dessa escola de liderança que eu falo. Eu potencializei a escola de liderança. E ele chegou a dar palestra 2 vezes, dando entrevista, falando de mim, se emocionando. Uhum. Isso era em qual ano? Isso foi durante 2012. Aconteceu isso algumas vezes. Uhum. E aí, durante 2012 também, eu tive lá, você tem noção, levei minha família toda para lá em uma viagem. Depois, durante 2012, eu levei minha família que teve lá, e aí era tour na Disney, tour em tudo que é lugar. Depois eu falei da importância que haviam os meus diretores, meus gerentes gerais, e aí em outubro de 2012, ele, não, traz todos os diretores para cá. Eu levei 21 pessoas para os Estados Unidos. Chegando lá, a gente fez tour em tudo que você possa... Gente, em tudo... Quando eu falo tudo que você possa imaginar, vou dar um exemplo para vocês entenderem. A gente pegou um avião, foi para o estádio do Gators, num jogo de futebol americano. E lá a gente estava no camarote deles. Você tem noção? Tava lá com o diretor, todo mundo tal. E aí falou assim, você quer lá perto do campo? 100 mil pessoas no estádio. Tudo que eu tô falando, gente, eu tenho foto e vídeo. 100 pessoas no estádio. Você quer ir lá no campo? Já ia começar o jogo. Eu falei, no campo lá? Claro, pô. Vamos lá. Eu falei, tá falando sério? Tô, pô. E aí eu fui lá no campo, aí a galera tava tipo aquecendo antes de jogar, os caras de um armário de 2,5 metros. Uhum. E eu ali, eu fiquei na linha, tipo, pensa no gramado do futebol, vamos pensar aqui futebol, eu tava aqui na linha e os caras aqui. Eu até brinquei na época que eu tava assim, aí eu falei, grava um vídeo, eu tenho esse vídeo. Aí eu tô assim, ó, aí eu cruzei o braço assim, os caras, tamanho do armário, e cheio de... Os caras, todo equipado, futebol, todo equipado. Eu falando português, os caras não entendem. Eu falei assim, se um desses caras aqui encostar em mim, a pancada vai comer aqui. Brincando, gravei esse vídeo. Porque, tipo assim, eram coisas surreais. Pra você ter noção, depois, uma das vezes, nessa viagem com os diretores, também foi uns 20 dias, eles nos levaram no Orlando Magic, onde eles tinham parceria com o Orlando Magic. A gente fez um tour pelo estádio todo, antes do jogo. A gente entrou na quadra, a gente até tem foto no centro da quadra. Então, assim, foram coisas absurdamente surreais que nenhum filme possa imaginar. A intimidade, isso assim, eu estou encurtando, você tenta imaginar o que cada dia desse foi, na minha cabeça e na cabeça de cada diretor que estava ali mergulhado. Cada um contava história, eles choravam, se emocionavam. Quando eu contava uma história, eles choravam, se emocionavam. E o que vocês fazem no Brasil é gigantesco. Como é que vocês conseguiram, em pouco tempo, ter milhares de alunos? Vocês são... Então, eles o tempo todo engrandeciam a gente pelo que a gente falou, pelo que a gente fazia, pelo que a gente era, né? Ok, as coisas foram crescendo. E essa intimidade. E aí, durante esse ano de 2012, no início de 2012, o meu sonho até então era, poxa, vamos montar um evento junto. Até aí, ok. Vamos montar um evento junto, tal, porque vocês conhecem diretores de cinema, conhecem a indústria da música, tal, eles têm negócio em todos esses setores. Falei, vamos montar, que a gente chegou a fazer esse evento junto, que foi um evento no Citibank Hall,
onde a gente colocou 5.000 pessoas, foi um evento de 2 dias, um negócio que eu fiz um espetáculo que a galera do Bank Hall nunca viu nada igual, de ter teatro junto com palestra, com cenário. Veio uma das pessoas que criou o Call of Duty, participou da produção do Call of Duty, e aí a gente fazia um cenário da galera descendo de corda e tal, aí o cara tava raptado, e aí no final apareceu o palestrante que era um dos caras raptados. Nossa, louco que a gente fez. Esse era o meu objetivo. Tipo, poxa, eu quero trazer o meu aluno, agregar ao meu aluno pessoas desse cacife para que eles possam se inspirar e os alunos querem crescer. Até aí, ok. Mas aí, chegando no meio de julho, foi quando, em uma das reuniões lá na base deles, eu me surpreendi quando eles me convidaram, pediram para fazer parte do meu negócio, comprar o meu negócio. Eu quero comprar o seu negócio. Eu fiquei surpreendido, meu coração ficou feliz, porque eu falei assim, caraca, os caras querem comprar meu negócio. Caraca, os caras são gigantes, querem comprar meu negócio. Pô, por que você não... Eu falei, olha, mas eu tenho um sócio. Praticamente 50% cada um. Eu falei, como é que eu vou fazer? Não, a gente não quer ele. A gente paga ele, a gente vai pagar, mas a gente quer você. A gente quer ficar com você no negócio. Eu falei, cara, que loucura. E você começa a viajar. Só que até aí, que foi a única vez que eles falavam de negócio. Todas as outras vezes eles falavam de tipo assim, olha, você tem que pensar que a gente vai montar no mundo todo. Aí me deram um livro da Índia para eu estudar a Índia. A Índia são 600 milhões de jovens, a gente pode montar na Índia, a gente pode montar não sei o que lá. Então, às vezes as pessoas olham a história de fora assim, não conseguem entender o que aconteceu, mas quando a gente tinha um projeto, eu tenho um e-mail, onde tinha ali quase uns 70 itens de possibilidade. Vamos montar também escola de música, vamos montar parceria com não sei o que lá, vamos levar as maiores empresas, vamos fazer uma conexão com a Disney assim. Tudo tinha lá. E aí, quando você vê aquilo tudo, eu falei assim, vamos embora. Você não começa, numa relação de intimidade dessa, você não começa a medir, eu vou vender a empresa, eu vou vender parte da empresa, eu vou... Você, vamos embora. Você nem analisa. Você fala assim, vamos embora. Porque você está confiando 100% naquilo que a pessoa falou, e eu não sou um cara do mercado, eu não sou um advogado adicional e tal. Beleza. E aí foi quando começou a se falar então vamos comprar. E aí, só que cada ideia que eles vendiam para mim tinha um contexto. Por exemplo, uma vez num voo, a gente voando, se não me engano, para Carmel, eu falei uma coisa de advogado, eu falei assim, mas eu não gosto muito de advogado, porque advogado às vezes limita a nossa mente, porque sempre pensa que essa quina aqui pode machucar uma criança, e eu gosto de sonhar, porque o visionário tem que sonhar. E aí ele falou assim, eu também não gosto de advogado. Advogado limita a nossa mente. Ele foi trabalhando em várias coisas que eu não percebi, só percebi depois de algumas coisas, eu estou quase dando spoiler, mas... e aí, eu também não gosto, tal, e ok e tal. E aí, numa conversa em Ashland, em Oregon, em Ashland, num lugar muito lindo, aí ele falou assim, Leandro, você acha que você é melhor que eu? Claro que não, de forma alguma. Eu também não acho que eu sou melhor que você. E na empresa, eu quase falei o nome, na empresa que a gente está, somos 4 sócios. 4 sócios. E todos nós somos iguais lá. Temos 25% cada um. E eu acho que na sua empresa agora, a gente pode entrar, e nós temos que ser todos iguais. 20% cada um. Você que é contador, entende advocacia, entende tudo, já fez uma conta aí que eu perco totalmente, né? Só que eu falei assim, vamos embora, vamos com tudo. E aí falou assim, mas não se preocupa com o advogado. Nós vamos contratar um dos melhores escritórios do Rio, que é um dos melhores do Brasil, para cuidar do seu outro sócio que vai sair. Tá bom. Não se preocupe, tá bom. E eu tive nesse escritório algumas vezes para falar as coisas, No meio disso tudo, a empresa foi avaliada com os números de 2011, isso é um ponto muito importante, com os números de 2011, pela KPMG e Deloitte, são duas maiores empresas do mundo de avaliação de empresa. E a empresa, no meio disso tudo, foi avaliada em torno de 120 milhões de reais na época, com os números de 2011. Então, 120 milhões de... 120 milhões na época. Não foi analisado o número de 2012, porque senão seria mais. Seria muito mais, porque a empresa dá um salto. Mas 120 milhões no número de 2011, ou seja, se for trazer para os números de hoje, é mais de 200 milhões. E aí você começa a falar assim, caramba, que empresa... Gente, caraca, você perdia a noção. E a empresa dando muito lucro, a empresa crescendo. E aí... os meus diretores na época, vamos, tal, e falavam o nome da empresa deles, e vamos embora, vamos crescer, vamos com tudo, tal. E era um sonho de inacreditável, né? Cara, vamos fazer com tudo, tal.
Até que... E aí esses advogados começaram a cuidar das coisas, também me perguntavam, porque até então ficou muito claro para mim que eles vão cuidar do nosso, do que a gente tem que fazer e vamos seguir o negócio e tal. Falei, tá bom. Mas não precisa se preocupar não, ele vai cuidar de tudo. Tá bom, vamos embora. No meio disso tudo, existe um ponto muito importante aqui a ser dito. Eu estou contando essa história aqui de bate-pronto, talvez eu esqueça, talvez não, vou esquecer muitas coisas, mas no meio disso tudo tem um ponto muito importante a ser dito. Eu não falo inglês. E existia uma pessoa, essa pessoa, ela foi contratada um pouco antes desses americanos. Essa pessoa, ela entrou na empresa me pedindo emprego. Ela é uma pessoa conhecida, filho de político, papapá. Entrou na empresa me pedindo emprego. Não, eu quero trabalhar para você, trabalhava em outro lugar. Eu falei assim, cara, não tem como. Tá? Mas como a empresa está expandindo, eu vou precisar de diretores para abrir diretor de imunidade. Eu vou treinar para ser diretor de imunidade. Ok, depois da emprego. Empreguei ele e a esposa. Com esse objetivo, obrigado, porque o que você faz é sensacional. O seu treinamento, você consegue também falar de Deus, isso para mim é muito legal. Tá bom. Essa pessoa era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande, já morou lá fora, falava muito bem inglês. Quando me aproximei dos americanos, eu precisava de alguém para traduzir. E ele passou a ser uma pessoa que traduzia para mim. E foi um cara, ele é um cara muito comunicativo e tal, foi um cara que se colocou como amigo. E eu sou um cara que, amigo, né? E ele estava traduzindo o tempo todo, e o cara vivia na minha casa, foi padrinho de casamento da minha irmã, foi um cara que ficava na minha casa, dormia lá no quarto de hóspede da minha casa e tal. Beleza. E a gente ia para os Estados Unidos, todas essas viagens ele acompanhou tudo, traduziu o tempo todo, tudo. Ok. E ele foi a pessoa que, quando estava na parte do contrato, que aí já estou falando de 2013, ele partindo para 2013, na parte do contrato, ele foi o cara que olhava tudo também. Eu estou olhando tudo. Sim. Olhava tudo, tal. Junto com os advogados e tal, foi meu sócio saindo e tal. E aí, a parte que foi combinada tal, era tipo assim, olha, você vai receber em 3 anos. E eu falei, não precisa se preocupar não. Eu estava bem, estava tranquilo, não se preocupar não. Recebe em 3 anos. E vamos embora. Vamos fazer, vamos tudo. A intimidade entre eu e esses americanos foi cada vez maior. Tiveram situações muito, muito afloradas de emoção. A esposa gostava muito de mim, a esposa do relativamente o nível de confiança lá em cima. Não, eu não ficava em hotel, eu ficava na casa deles. Quem conhece americano sabe que isso é completamente incomum, não é permitido praticamente. Então, assim... Por natureza é um povo frio. Não tinha relação não era negócio, era o tempo todo uma relação de família, de ficar aqui, de meu filho, de presente e de tal. O tempo todo aqui no Brasil tal, era choro, o tempo todo eles choravam. Ok. Até que, em 2013, eu assino um contrato, encurtando muita história, um contrato de aproximadamente 300 páginas, sem ler uma página. Não li, absolutamente eu não li o contrato. Na verdade, foi algo muito, muito rápido. A gente vai na churrascaria, vamos passar lá para assinar. Deixa eu te perguntar, estava em inglês ou português? Estava em inglês e português. Inglês e português. Tinha inglês e português. Mas eu não li. E todo mundo sabe que eu não li. Eu quase falo o nome da... a pessoa sabe que eu não li, todos eles sabem que eu não li. Foi muito assim... Quem intermediou tudo foi esse escritório de advocacia. Escritório de advocacia, junto com esse brasileiro que eu contratei, que foi um cara que passou, inclusive, a informação para a KPMG e Deloitte, dos números da empresa. Sim. E ele depreciou em muitas coisas para que o valor fosse mais baixo, mas, enfim, são coisas que eu fui descobrindo no caminho. E aí, eu assinei. Vamos aqui, porque daqui a gente vai para o... Acho que foi o Fogo do Chão, não lembro. Vamos para o Fogo do Chão, então vamos assinar para a gente comemorar. Vamos embora, assinar rápido. 300 páginas, meu. No final você não está nem aguentando e tal. No final, já estava no automático. Vamos embora. Assinei. Agora eu sou sócio, a gente vai crescer. Até então, todo aquele assunto era de crescimento, de ser sócio, de coração ali, de ver como é que você está, meu filho. E vamos embora. E aí foi assim que aconteceu, assinei o contrato. Depois que eu assinei o contrato, logo depois, eu comecei a perceber algo um pouco diferente. O que está acontecendo? Ok. Tem a parte de gestão normal, um pouco antes, já tinham colocado um CFO. Esse cara, tá tudo certo,
esse cara, que era para ser um diretor de imunidade, como ele estava muito próximo, ele era muito comunicativo, falou assim, e ele não entendia de gestão. Falou assim, vamos colocar ele como presidente, você fica como CEO, ele presidente, tal, só que você é dono também e tal. Eu falei, tá bom. Ele não é muito habilidoso em alguma coisa, mas ele é muito bom para comunicar, ele é muito legal para comunicar. Coloca ele, tá tudo certo. Ok. Eu não estava percebendo, entendia pouco, e também não havia... O que acontece com a maldade? Cara, você não tem como se prever de alguém que é mau caráter. Você vai pegar a sua carteira e você vai deixar aqui em cima, e você vai no banheiro. Eu estou aqui. Eu não vou abrir, porque eu sou bom caráter. Se eu abrir, a culpa não é sua que você é otário. Eu que sou mau caráter. É importante para vocês entenderem isso. Então, eu fui... E a maldade é sorrateira, né? Eu fui, tudo beleza. E eu comecei a perceber que algumas coisas estavam começando a mudar. Logo depois. Eu falei, as coisas estão estranhas. Beleza. Vamos implantar algumas coisas. E daqui a pouco começa aquele papo assim, Leandro, você tem que dar um pouco mais de espaço pro CFO e pro presidente. Eles têm todo o espaço, têm toda a comunicação, eles têm tudo que precisa, o que está acontecendo? Aí eu comecei a perceber que algumas coisas estavam estranhas, mas depois que eu fui entender que no direito, 2 assinaturas contra uma, tem muita coisa que eu fui entender que eu não sabia. Eu não tinha nem noção do que estava acontecendo. E aí os meus... Suas cotas já eram minorias? Total. Os meus diretores na época falaram que algumas coisas estranhas estavam acontecendo. Eu, não, para de bobagem e tal. E eu, amigaço esse cara. E nos Estados Unidos, e algumas coisas ficando um pouco tensas. Falei, cara, o que está acontecendo? E aí foi quando eu fui até os Estados Unidos e expus isso um pouco. Eu falei, cara, o que está acontecendo e tal? Aí eu falei, não está acontecendo nada, mas tem que dar um pouco mais de espaço. Mesmo assunto. Eu falei, uma coisa estranha acontecendo. Ok, os números da empresa, tudo ótimo. Tudo mas e quando você foi nos Estados Unidos, estava estranho, ficou na casa deles? Fiquei na casa. Mesmo jeito? Mesmo jeito. Te trataram da mesma forma? Mesmo jeito, da mesma forma. Mesmo jeito, da mesma forma. Mas na hora que ia falar do negócio, estava um pouco estranho. Ok. Aí chegando em agosto, começou a ficar muito tenso mesmo. E aí eu fiz uma reunião, eu tenho muita liberdade com as pessoas que trabalham comigo, os meus diretores especiais. E eu fiz uma reunião falando sobre a essência. Falei, olha, a gente tem que manter a essência da nossa história, da nossa cultura, tal. Então, nunca perca a essência. O que entrou de novo é muito importante, mas não perca a essência. A essência tal. E aí, a informação chegou lá. Só quem estava na reunião, é mesmo assim, a gente está aqui, tem 5 pessoas aqui. Aí, daqui a pouco, a gente vai no porteiro, a informação chegou no porteiro. Alguém daqui falou. Só que a informação estava chegando lá distorcida. Tipo, Leandro está pegando, está querendo resgatar a história e diminuindo o que está... Eu falei, cara, tem uma coisa acontecendo. Aí eu comecei a desconfiar, beleza. E aí, no meio disso tudo, eu falei, tranquilo. Aí tivemos, aí chegando já para setembro, está quase perto de um negócio sinistro que acontece. Chegando em setembro, aí o negócio começa a ficar quente. Começa algumas coisas estranhas a acontecerem. A gente teria em outubro o Brasil Game Show de novo, que era um evento em São Paulo, e nós tivemos lá com o maior stand, a gente tinha um stand de 900 metros quadrados, fomos premiados como o stand com mais atrações, com tudo e tal. E trabalhando muito, fazendo muita coisa, e aí foi quando eles queriam vir para conversar com cada um, só que eles queriam vir para conversar com a gente na época próximo ao evento. Falei, cara, vai atrapalhar o evento. Eles vieram, eu falei, mas vamos embora. Eles vieram, e nessa que eles vieram, nós tivemos uma reunião em um hotel, e quando a gente foi para a reunião, tinha eu e mais 4 diretores, tinham 2 desses sócios americanos, tinha esse cara, que era o presidente, e tinha o CFO. Só que quando eu entrei na sala, isso já em outubro, quando eu entrei na sala, no hotel, tinha 2 seguranças dentro da sala. Aí é que eu comecei... Só que eu não queria... Eu falei assim, porra... Eu não queria acreditar que alguma coisa... Aí eu olhei... Falei... Tem alguma coisa estranha aqui. Não entendi. Não, é que eles trabalham aqui e tal. Tudo bem, os americanos sempre andaram com segurança, carro blindado, até aí ok. Mas dentro da sala... Ok. Aí eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. E eu naquela de proteger a galera e tal. Antes disso... E nessa ida nos Estados Unidos, em Ashland, ele
ele deu uma diminuída nos diretores, chamando de quase analfabetos. Você pega pessoas que são da comunidade, ganhando R$1.000, daqui a pouco estão ganhando bem, mas são pessoas que muitas delas não são formadas. Pô, aquilo ali me deixou, eu falei assim, as pessoas dão a vida pela empresa, as pessoas são pessoas que eu cuidei, que eu criei, porque eu sou muito fiel. Eu vim dali. Eu sou muito fiel às pessoas que estão comigo. E eu estreiei aquilo, observa. E aí, a gente teve essa reunião, e nessa reunião, esse cara se manifesta em uma das perguntas. Uma das perguntas é assim, pô, mas o que você acha do Leandro, tal. E ele vai, nessa reunião, fala assim, eu gosto muito do Leandro, acho o Leandro muito bom, mas ele tem errado, só que ele é um cara que sempre me bajulou em excesso, sempre dá tal, e tipo, se tiver uma coisa errada, eu falo para você, eu falo aqui, vamos consertar aqui e tá tudo certo. Cara, quando ele começa a falar algumas coisas, um dos meus diretores, o Robson, na época, posso falar? Quem está comigo até hoje, posso falar? Ele dá-lhe uma pancada na mesa e fala assim, e você fala isso agora, né, seu moleque? Você fala isso agora, né, seu moleque? Você é um moleque, rapaz. Aí eu segurei o braço dele e falei assim, deixa ele falar. Deixa ele falar. Não, eu vou te falar, teve tanta coisa que é uma cena de filme, e ele começa a falar, e aí um outro diretor meu levanta, vem para a ponta da mesa e fala assim, rapaz, tipo assim, mostrou que ele é um cara sem caráter, um monte de coisa. E aí depois que esse diretor falou, eu levantei, a meu sangue já estava quente pra caraca, porque eu descobri ali que ele era o cara que estava passando informações mentirosas, ele era o cara que estava armando, fora outras coisas que eu descobri depois que eu descobri que desde agosto eles já tinham feito uma abertura de processo seletivo para contratar 16 diretores. Isso eu descobri depois. Aí são as provas de que as coisas foram planejadas. Aí eu levantei, saí quente, meti o dedo na cara dele e falei, eu não vou falar todas as coisas que eu falei. Bota a censura, Esbeto. Aí falei um monte de coisa, então ele ficou quieto, e eu virei para os americanos e falei assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu construí essa empresa com lágrimas, suor, sangue, vida, paixão. E qualquer um que está aqui dentro dá vida pela empresa. Aí eu falei assim, vocês são americanos. Aí eu falei um negócio meio forte. Eu falei assim, quando derrubaram a torre gêmea de vocês... Isso é quase um insulto. Mas eu falei uma coisa, é quase insulto. Eu falei, quando derrubaram a torre gêmea de vocês no dia seguinte levantaram a bandeira. Vocês estão certos. Vocês honram o país de vocês. Vocês lutam pelo que vocês estão. Aqui dentro da nossa empresa é a mesma coisa. Quem está aqui dentro tem que levantar a bandeira. A gente pode brigar entre a gente, mas a gente corrige, a gente faz. Não é ficar alguém como mulherzinha falando que você tem uma tomada fora do lugar para tentar outros objetivos. Ou vocês estão forçando alguma coisa. Na realidade, eu não sabia. Eu ainda estava tentando acreditar que não, mas ali já estava tudo comprado entre eles. Tipo assim, a gente não tem problema. Já está arquitetado. Precisa criar um problema para criar uma ruptura. E aí, teve essa confusão, e eu depois chamei o americano no canto, meu inglês muito arrastado, falei com ele e tal. Falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Beleza. E aí, eles foram embora, outubro, e eles voltam 1, 2 semanas depois, já no evento Brasil Game Show. Esse evento, muita gente, uma multidão, e eles vão e pedem para conversar de um em um diretor, gerente geral, sem a minha presença. Aí eu falei, agora está acontecendo uma coisa séria mesmo. E eu, naquela correria do evento lotado, a gente, maior sucesso, crescendo, fazendo matrícula, chegando em São Paulo. E aí, quando vai essa conversa, eles marcam 16 diretores, 1 hora para cada um, e vai o primeiro. E agora, do que eu vou falar de agora em dia, eu só fui saber depois. Cada conversa dessa, eles faziam praticamente uma proposta para a pessoa. Caso o Leandro saia... Caramba. Premeditado já. Não, ali acabou. Ali foi tipo assim, agora é a hora da pancada. Você ficaria conosco e tal. E eles começaram a fazer proposta. A gente está disposto a pagar o dobro, talvez até o triplo. Na primeira que eles falam, toma um não. É o dobro, sim. Eu trabalho pela visão do Leandro. Tomaram ou não. Isso aí deve ter sido um choque para o americano, porque o americano deve estar... O americano é muito... Pagou, trabalhou. E eles aprenderam uma coisa com o brasileiro chamada lealdade, fidelidade, visão, que eles não imaginavam. Um pouco antes disso, no meu último contato com... Eu viro para ele... No meu último contato com o americano, eu viro para ele e falo assim, ó, se você tocar na visão que Deus me deu, ali eu já estava sentindo tal, você pode colocar 150 americanos, parceria com tudo tal, que não vai funcionar. E os céus vão se fechar. Falei isso para ele, eu tenho isso por e-mail, depois eu mandei por e-mail, ratificando isso.
ele zombou. E aí, é quando ele começa a fazer proposta de 1 em 1. Aí no primeiro tomou um não, depois vai o Robson, tomou um não, o terceiro tomou um não, o quarto era o Elias. O Elias é um cara, que eu admiro demais, um diretor meu, um braço direito meu, que é um cara que, tipo assim, ele vai sentar com você, vai ficar ali horas e tal. E a conversa com cada um era 40, 50 minutos. Quando o Elias foi, passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, eu falei assim, mataram o Elias lá dentro. Mataram ele lá dentro, tinha segurança tudo. Ele ia sozinho, 4 horas ele sai. Ele falou, vamos embora todo mundo, tal. E aí fomos para ver, continuou o evento, ele falou tudo que tinha falado lá. Falou que não podia tocar na visão, não toca. Falou assim, fulano, você chegou falando isso, cumpra o que você falou, o que você está fazendo? Você mudou, cara, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Chorava, falando na frente e tal. Beleza. E aí chegou no dia 31 de outubro, quase meia-noite, toda empresa recebe um e-mail. Toda empresa recebe um e-mail. Empresário de funcionários, aqui quem fala é a pertencedora da marca, porque aí eu assinei um contrato, né? Eu vendi tudo, não sabia de nada mais. E tal, e nós queremos comunicar isso. A partir de hoje, vocês só vão receber a ordem da agenda, tal. E queremos dizer mais. Prestem atenção. Leandro Moreira, Regina Lima, Robson Chagas, Elias, tal, Paula, fulano, 3 pontinhos embaixo assim, ó. Todos se foram. Todos se foram. Todos se foram. Essa marca ficou... E ali eu entrei em desespero, não sabia o que fazer, falei, não, como assim? Aí naquele momento, aí no dia seguinte eu falei, eu vou entrar na empresa. Quando eu fui entrar na empresa, eu fui barrado pelo segurança. Meteu a mão no meu peito e falou, você não pode entrar mais. Na sua própria empresa? Na minha própria empresa, que eu criei uma, desenhei cada uma, tal. Então você imagina, você ter 16 escolas, tal, você ser impedido de entrar na sua própria empresa, o cara meter a mão no seu peito. Eu tenho filmado isso, cara, embarrando. Falei, o que está acontecendo, tal? E aí eles tinham colocado seguranças, eles entraram com o carro, arrombaram o cofre, tal. E aí o que eles fizeram? Eles mandaram todos os diretores embora e eles precisavam comprar, literalmente, e eu posso falar isso mesmo, os funcionários esperam lá. Ah, Leandro, como comprar de subornado? Não vou falar subornado, não. Mas qualquer pessoa inteligente que fala assim, eu vou começar a dobrar o salário, você vai ter gente que vai aceitar. E aí, assim como... vou até usar um exemplo do céu. Assim como no céu, quando Lúcifer traiu Deus, 1/3 foi com ele, que deve ter sido bravo para Deus, 1/3, meu amigo, foi na leva. 1/3 me traiu. E esse 1/3 que me traiu, por causa de dinheiro, foi quando eu lancei uma frase que tem no livro, que é o propósito é maior que a proposta. E que ficou muito forte, né? O propósito é maior que a proposta, porque muita gente estava aceitando a proposta. O propósito é maior do que a proposta. É maior que a proposta. E aí, na época eu falei, depois muita gente aí, muito coach copiou, mas na época, a frase é minha e foi muito forte na época. Proposta é maior que a proposta, a gente postou, um monte de gente compartilhou. Só que essas pessoas que traíram, elas se venderam. E aí, para você ter noção, eles entraram na empresa, as reuniões dentro das empresas, eles tomavam o celular de todo mundo. Ninguém podia estar com o celular, não podia. Por quê? Porque sem prova, eles não podiam ter prova para me dar. E ali, meu amigo, sem celular, sem nada, eles falavam o que eles queriam. E como é que você justifica que tira um líder, que era um líder, que a empresa está crescendo, o que você justifica? Você tem que inventar alguma coisa. E eles começaram. Não, porque o Leandro tinha muito problema, e Leandro não sei o que lá, e Leandro tal. E a gente está investigando aí, porque tudo indica que Leandro roubou a empresa. Cara, tudo bem que as pessoas estavam ali vendidas, acredito que qualquer idiotice, porque qualquer pessoa que tenha 2 neurônios, como que um dono vai roubar a própria empresa? Isso eu tinha acabado de ver. Tipo, tem que ser muito imbecil para acreditar, mas as pessoas estavam querendo acreditar. Criaram essa narrativa idiota. Ah, eu estava vendendo. Ah, e Leandro também, às vezes, bate muito nos funcionários. Porra. Quem que você começa a potencializar? Você começa a deixar dentro de casa os prostitutos que se vendem e os vagabundos, porque o vagabundo não gosta de mim. O acomodado não gosta de mim, porque eu era um cara que, vamos fazer crescer, tal. Quem era bom, que nem eu falei na outra entrevista, é bom. E você começa a ter essa leve na empresa. Ok, começaram a ficar. Só que nessa hora foi quando eu comecei a procurar os advogados, que até, no entanto, não tinha. Sim. Não tinha. Foi quando eu procurei os advogados muito bons na época, que era, tipo, eles tinham advogados excelentes, eu contratei uns advogados muito bons. Só que esses caras, você tem noção, eu não recebi nada do que eu deveria receber. Eu lembro que ele falou que era pagar 3. E começou uma briga, e eu encontrei os advogados da época conversaram comigo. Quando eles leram o contrato, eles falaram assim, o que você quer que eu faça para você? Eu
falei assim, não, eu quero falar, isso é tudo mentira, cara, a empresa é minha, eu fiz assim, e eu não recebi, e esses caras fizeram isso, é um golpe e tal, eu não li o contrato. Eu falei, Leandro, você quer que eu use um termo pesado, mas real desse contrato? Direto? Direto. Vamos resumir aqui? Claro. Esse contrato é um estupro. É um estupro. Não, mas não sei o que lá, tal. Cara, eu tomei um golpe, é óbvio, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. No direito, o direito não tem caráter. Vale o que está escrito. Exatamente isso. E eu falei assim, direito não tem caráter, mas liderança tem. E essa história não vai acabar aqui. Eu lembro que eu falei isso para eles. Eu falei assim, cara, mas eu fui enganado, tal. Aí eles falaram uma coisa, e eu falei assim, olha, a gente já entendeu que você foi enganado, a gente já entendeu tudo o que aconteceu. Mas, no direito, o que acontece? Você não é um cara burro. Você é um cara inteligente, você teve a oportunidade de estudar, você teve a oportunidade de contratar melhores advogados, eles vão entender. Não, mas os meus advogados eram... Não, mas... brigar para que esse processo seja anulado é muito difícil. É muito difícil, porque todo mundo vai pensar que você tomou um golpe, mas vão entender o seguinte, olha, o contrato é válido, porque eu teria que anular o contrato para ter direito a alguma coisa. Porque no contrato, se tiver... pra você ter noção, eles quiseram me incriminar, olha que loucura, porque tinha escola minha que tinha tal de telha de amianto. Eu nem sabia que era telha de amianto, gente. A telha de amianto foi considerada que pode ser cancerígeno e pode matar a pessoa. Tem telha de amianto e tudo que ela... Então, tipo assim, os caras começaram a catar coisa para me incriminar. Então, tipo assim, foi um golpe que eu não tinha defesa, aí eu queria me pronunciar, os advogados falaram, você não pode se pronunciar, porque o que você falar pode ser pior contra... Eu falei, pô, mas tá tudo errado. E tava no contrato também. Tá tudo no contrato. Então, eu não podia me pronunciar, que qualquer coisa podia ferir a imagem deles, não podia... Cara, eu comecei a ver o inferno. Foi um golpe legal. Não. Baixo. Tipo, juridicamente não é um golpe. Né? Não é um golpe. Ah, Leandro, você não pode falar. Ok, mas qualquer pessoa sensata vai ver tudo que eles fizeram. Assim, e eu poderia detalhar muita coisa, vocês nem imaginam. Então, assim, e eu não podia me defender, não podia falar, os caras falavam um monte de coisa que as pessoas me contavam, mas não podiam registrar porque não podia filmar. Então, aí muitas pessoas começaram a falar na rede social, tipo, Leandro é isso, Leandro é tal, Leandro roubou, Leandro é tal. Cara, você está ouvindo tudo isso, você só fez bem para as pessoas, sem poder falar nada. Mas, né, se não tem Jesus, que passou por uma crucificação justamente para ser um consolo para mim, eu poderia me matar. O medo das pessoas próximas a mim, fica próximo a Leandro, porque ele pode ou se matar, ou matar o traidor, porque teve o traidor. Teve o Judas. Tem gente que por 50 mil, 100 mil mata, eu pedi mais de 100 milhões. E aí foi quando eu pedi para Deus para não tirar a alegria dos meus sonhos. E aí tem uma grande virada, porque quando você perde tudo, você é muito mais... Às vezes as pessoas falam assim, mas recomeçar é mais fácil porque você tem experiência, tudo bem, mas você tem um fator, que é um fator que porque a gente fala que é um fator emocional. Você está com um tiro de canhão na sua cabeça, você está ouvindo pessoas falando que você é ladrão, uma loucura, uma insanidade. Que foi uma coisa que meus advogados bateram muito, mas... porque tem coisa que é o time, né? Aquele negócio tipo assim, suspeita de tal, sai no jornal. Aí 5 anos depois foi provado que não era nada, mas aí ficou aquilo lá. E aí você está vendo aquilo tudo, está vendo a rede social, está vendo gente falar mal de você, está vendo tudo e tal. E aí tinha mais um agravante. Eu não podia montar nenhum negócio, porque tinha um no compete. Eles bloquearam minha conta, bloquearam tudo meu. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Apesar de, eu tinha muito dinheiro de antes, comprei imóveis e tal. Cara, eu vivi um inferno que eu não tenho noção. E eu tinha aquelas pessoas que foram colocadas para fora que nem cachorro, que eram os meus diretores, junto comigo. Sem nada. Sem nada. Sem nada. Não, de propósito, nem rescisão eles pagaram de propósito. Para tipo assim, cara, você não tem noção. Só para você ter uma noçãozinha. Eles mandavam as pessoas entrar na justiça, alegando, nos bastidores, falando assim, tudo que for pago de trabalhista, quem vai pagar é o Leandro. Porque estava no contrato. Mas o troço foi para me destruir. Se eu for entrar em... gente, é muita coisa jurídica que se for entrar aqui E aí a pessoa... Como é que o Leandro sorri no meio disso? E aí eu precisava dar uma palavra para aquelas pessoas. Inclusive, não tem nem palavra que define isso. Covardia, perversidade? O que seria? E você vê, aí que tá, e aí você vê o traidor, ele, assim que eu saio, ele se torna o CEO. Cara, é uma série da Netflix,
E eu comecei a pedir algumas coisas a Deus. Eu pedi 4 coisas para Deus. Deus atendeu as 4 em tempos mais para frente. Mas atendeu. A primeira era que eu queria que Deus... Eu pedi para Deus tira o nome da empresa. Porque a empresa eu criei, o nome foi eu criei, tudo foi eu criei. Apaixonado. Então, faz alguma coisa, tira esse nome da empresa. 2 meses depois, eles criaram outro nome da empresa. Trocaram o nome da empresa, que foi um presente de Deus para mim. Botaram um nome que eu não botaria nem se eu tivesse um bichinho feio com 2 patas, cego e tal, não botava o nome de tão feio que é o nome da empresa. O cara não entende nada de marketing, eles são fracos de marketing. E ainda falaram que gastaram 9 milhões numa empresa de Hollywood para montar a marca. Eu gastei um lápis. E aí montaram lá, trocaram o nome, criaram campanha, fizeram evento no Bradesco, tal. E eu falei para os meus advogados assim, ó, eles vão quebrar. Você está sendo arrogante, tal. Eu falei, não, eles vão quebrar. Leandro, não sei o que. Eu falei, não, eles deram golpe para pegar seu negócio, te chutar para fora e vão fazer o negócio crescer e vão ganhar dinheiro. Eu falei assim, não, tudo bem, esse é o plano deles. Mas eles vão quebrar. Porque eles não entendem o que é uma cultura. Cara, olha o que eu estou falando e olha o que eu falo no livro, como é poderoso hoje. Olha a cultura. Os caras, dinheiro pra caceta, de regado, parceria com as maiores empresas do mundo, tem uma estrutura acadêmica violenta, tem tudo, tem tudo. Mas o que eles perderam? Cultura. Eles mantiveram prostitutos, mantiveram traidores, mantiveram aqueles que... Quem vem por dinheiro, vai por dinheiro, amigão. É o DNA que está lá. O DNA que ficou é o DNA prostituto. Então aí, não adianta, sem cultura, eles tinham estratégias boas, eles fizeram coisas boas, mas tudo, o que eu ouvia de todo mundo que passava por lá, falava assim, Leandro, tudo que eles fazem não prospera. E eles estão perdendo tudo e muito rápido. E daqui a pouco a gente começa a ouvir notícia. Uma fechou, daqui a pouco outra fechou. E eu não sabia o que era melhor para mim, se era fechar, se era isso, aquilo. E nisso tudo eu lancei a palavra para os diretores. Falei assim, vocês vão caminhar, vocês vão prosperar, vai dar certo. A maior riqueza da empresa, foi o que eu falei no outro vídeo, a maior riqueza da empresa, eles jogaram para fora, era como se fosse um navio lindo, o nosso navio era lindo. Só que o tesouro estava lá embaixo, eles pegaram o tesouro e jogaram tudo no mar. E vocês são um tesouro. Vocês já têm tudo dentro de vocês. Monta e vai acontecer. Aí tem alguns detalhes dos bastidores que eu não posso falar. Que é muito maneiro. De repente, na série do Netflix, a gente mostra. E aí foi quando começou a acontecer, né? De um lado, a Zion nascendo e eu numa briga de uma arbitragem por Paris, que é um negócio louco. Gente, vocês não têm noção do que é ficar 3 anos numa briga de arbitragem. Porque quem a gente que é comunicativo, a gente não consegue ficar preso. Eu estava preso, eu não podia montar negócio, não podia fazer nada, você está preso, não pode trabalhar, não pode... É um inferno. Outra coisa, eles tinham influência política, que eu falei que é filho de política, influência de tudo que você possa imaginar, muito dinheiro. Então, minha casa tem vindo de um lado. Volta e meia passava aí uns caras que eu sabia que era... É mesmo? Eu saí de carro, já tive carro me perseguindo, eu já tive polícia batendo... Você tem noção? Olha que loucura. Teve uma pessoa que, na época que esse traidor fez o que fez, postou postou no Facebook, na época, uma imagem dele e do lado tinha umas balas. Eu não tenho nada a ver com isso. O cara postou porque o cara ficou irado e postou. No dia seguinte, você conhece a polícia no Brasil. Você entra com um pedido, demora para ter alguma... No dia seguinte, tinha a polícia na minha casa. Claro que não foi influência política, claro que não foi. Polícia na minha casa, a ponto de que uma pessoa foi atender e eu saí pela porta dos fundos. Tem coisa que eu nunca contei, tá? Eu saí. Ele falou, cara, tem polícia? Eu tive que fugir de polícia sem saber o que era. 2 policiais na minha porta. Aí eu fui lá, o cara que trabalhava para mim, Sancler na época. O que houve? Não, tem uma notificação aqui pro Leandro por ameaça. Ameaça? Eu nunca nem pronunciei. Resumindo, eu tive que ir na polícia depois, não nesse mesmo dia, mas depois fui com o advogado na polícia. E aí o policial, o delegado na época, falou assim, não estou entendendo o que isso tem a ver com você. Eu falei, sabe o que tem a ver comigo? Tem a ver que esse cara é um safado, sem vergonha, e ele está juntando coisas para tentar um outro processo. Eu falei, mas por que foram na sua casa? Eu falei, por causa disso, porque está tentando vincular a mim. E aí abre esse processo. Então, tipo assim, eles foram sugando todas as minhas forças para eu não agir. Tipo assim, Leandro não pode dar passo. Se ele der passo, mata. Se ele der passo, sei lá. E me perseguiram de tudo que é lugar. Na escola da Zion que abriram, tinha câmera. Eles botaram câmera em frente ao porta. A galera não tem noção do que aconteceu. Câmera em frente ao porta para ver se eu ia entrar lá.
Rastrear. Eles falavam para os funcionários deles que todos os celulares estavam sendo rastreados. Eles falavam. E que se alguém tivesse contato comigo, seria mandado embora. Ah, Leandro, isso é um exagero. Eu posso trazer 50 pessoas aqui que curtiram uma foto minha e pela curtida foram mandadas embora. Caramba, sério? Então, tipo assim... Que perseguição. Era uma perseguição violentíssima. E ali naquilo tudo, cara, como é que você prepara emocional? Meu emocional, difícil de lidar, mas eu sempre de pé. Eu fiquei 4 meses sem falar na rede social, depois eu comecei a falar, comecei a voltar, e sem falar nada sobre o caso. Só falando sobre liderança, só falando coisa boa, sem tal. Qual foi a minha estratégia? Eu falei assim, eu vou ganhar desses caras. Uhum. Eles estão focando toda a força deles em mim. E uma das estratégias é, foque naquilo que te traz energia e deixa que seu inimigo vai te atacar. Ele não merece o seu olhar. Foque a sua energia naquilo que vai te dar retorno no futuro. E eu já projetava o meu futuro, o que ia acontecer no futuro. E não focava neles. E eu ficava com uma bandeirinha assim, ó, tal assim, ó, para eles ficarem focando em mim. Porque eu sabia que essa distração dele focar em mim, eles iam perder tudo. E o negócio começou a desandar, começou a dar prejuízo, começou a dar ruim, um negócio lucrativo pra caramba, começou a dar muito ruim. E começaram a perder tudo. A ponto que nós tivemos 2 anos depois, mais de 2 anos depois, em 2016, tivemos audiência. Imagina eu, 2 anos e pouco, querendo falar, sem poder falar, 2 anos e pouco querendo falar. Tivemos audiência. E só processo é um saco, mano. Processo fica vindo parecer para lá, aí os caras vão... e aí nessa audiência, essa audiência aí tem que ser... Na série da Netflix, essa aí tem que ser uns 2 capítulos só dela, porque foram 3 dias de audiência. 2 episódios só dela. 3 dias de audiência. Olha que louco, cara, que eu tô contando detalhes que eu nunca contei. Pode? Tô contando, hein? Manda brasa. Marco, prepara o café pra gente aí. Cara, a audiência foi um negócio louco, porque tinha... Os meus advogados falaram primeiro, e advogados são 3 árbitros, é arbitragem de Paris, então são 3 árbitros, é diferente de uma justiça comum. São 3 árbitros no meio, aí tem um lado dos meus advogados, do outro lado os advogados deles. Nessa audiência, eu tive cara a cara com eles de novo, porque eu não tinha contato há 2 anos e pouco, com os americanos, com esses outros. E nessa audiência, começa os meus advogados falando, porque a gente entrou com o processo com 3, eles entraram com o processo contra mim. Aí eles vão e falam tudo, 1 hora, falando, mostrando o golpe que eles deram, a safadeza, tal, beleza. E depois eles falaram. Quando eles falaram, eu seria o próximo a falar. Eu fui o próximo a falar. Quando eles começam a falar, os advogados montam a minha imagem como o demo. Calma, como um bandido. E aí você vai vendo aquilo, eu sou sanguíneo, eu sou e aí você vai vendo aquilo, o sangue vai subindo. Caraca, o sangue subindo, os caras falando um negócio lá. Eles montaram os slides, contrataram uma empresa, gastaram R$150 mil para montar um slide profissional. Os caras, muito dinheiro para perder. E eles brincando ali de brigar comigo. Eu sei que no final, o cara vai chegando perto de mim, eu numa mesa assim, ele chega aqui na beira da mesa. Senhores árbitros, os senhores estão vendo essa pessoa com esse sorriso, tal. Isso aqui, senhores árbitros, é pior do que um demônio. Mané, quando ele fala isso, eu boto a mão na perna do meu advogado aqui, desculpa o termo. Falei assim, eu vou meter a porra desse cara. Eu falei assim, aí ele segura minha mão e fala assim, fica quieto e não esboça a reação no rosto. A estratégia deles ali era me desequilibrar completamente. Para eu ter... Porque, tipo assim, até ali, nada me acusava. Era só balela. Os processos eram balela, não tinha o que alegar. Eles tinham a favor deles um contrato. Era a favor deles, que era um contrato bandido, mas era um contrato. E, tipo assim, eles precisavam... Tipo assim, cara, Leandro precisa se manifestar, Leandro precisa de quebrar a mesa. Eu falei, aí, ó. Entendeu? Eles queriam fazer com que eu perdesse a razão para virar a mesa. Mas eu já estava muito, muito nervoso. E aí os árbitros foram, logo depois era eu fui para a mesa central, e aí o senhor Leandro, por gentileza, tal, os árbitros. Falei assim, bom, agora a gente vai ouvir o senhor Leandro Moreira, tal, beleza. E nessa, eles olham o relógio assim, 1 minuto, fala com um árbitro, fala com outro. Pessoal, se me permitirem, nós já estamos aqui 12:30 e pouca, se o Leandro começar a falar agora, provavelmente vai acabar umas 2:30, 3 horas, e talvez todos estejam com fome aqui. Vamos dar uma pausa para o almoço. Se todos concordarem, a gente retorna. O que vocês acham? Todo mundo concordou. Foi a minha salvação. Porque eu estava muito sangue quente e eu ia atropelar os caras, mas eu ia me atropelar.
fui, a gente entrou, fomos no elevador, nem almocei, mas quando eu entrei no elevador, eu sangue quente, meus advogados pararam assim, e falaram assim, você é um cara inteligente. Esses caras querem te derrubar assim. Se você se desequilibrar, você vai perder tudo. Respira e fala só a verdade. Você tem a verdade a seu favor. Só fala a verdade. Beleza. Aí fui, voltei para a audiência. Aí eu já estava... Boa tarde. Estilo zen. Boa tarde. Tá, você tem que falar a verdade. Se tiver... Claro. Tá. Primeiro os advogados deles fazem perguntas para mim, depois os meus advogados, depois os árbitros. Cara, eu sei que eles começam, essa noção, eu não sabia, os advogados começam fazendo uma pergunta querendo pegar a quinta, né? Eu não treinei para isso, até os americanos já tinham treinado, eu não. Eles começaram a falar assim, Leandro, você é de Niterói, certo? Só que Deus me usou ali, pastor Zé, tinha uma galera intercedendo, e eu falei assim, sim, eu morei na Rua Dora Vídima 758, onde era na subida do Morro da... Não, é só sim ou não? O cara me cortou, o advogado. Aí eu falei assim para os árbitros, não, deixa ele responder. Cara, cada pergunta que ele me fazia, eu respondia em 10 minutos. Uhum. Que era meu tempo de processar a resposta e responder a verdade. Por que eles queriam? Era tipo assim, você bebe água, você bebe Coca-Cola, então você é um cara que bebe. Entendeu? Entendi. Era tipo negócio. Então, tipo assim, e aí eu fui sendo abençoado por Deus e comecei a responder. Eu sei que daqui a pouco o cara falou assim, senhores árbitros, ele está palestrando aqui. Você não tem como, não. Assim não tem como fazer pergunta. Aí eu, com ódio, né, falei assim, faça as perguntas em cima do slide mentiroso que você usou do início até o final. Faça as perguntas. Faça a indagação sobre as mentiras sorrateiras que vocês usaram sobre possíveis roubos. Cadê? Que nenhum foi apresentado até agora nessa lorota mentirosa que vocês sustentaram. Cara, e aí, mano, a gente começou a crescer. E aí, depois meus advogados perguntaram os atos. Depois teve a parte deles. Esse traidor teve que falar também. Foi um fracasso. Foi um fracasso. Isso vai estar na série. Vai estar na série Netflix lá. Muita gente tem pedido para eu escrever o livro da história. Detalhe, porque meu livro é sobre liderança. Querem o livro da história. Eu abri outro dia a caixinha na internet, de pergunta. Eu falei, vocês querem um livro de liderança ou um livro da minha história? 92% da história. Eu falei, agora eu vou ter que escrever mesmo. E aí, resumindo, aí teve eles chamaram um cara que é um cara da concorrência para depor contra mim. Eu falei, mas esse cara aí, eles colocam como inimigo. Assim, teve tanta coisa. Mas aí, a gente tinha 13 testemunhos contra eles, todos foram, e eles tinham 13 contra mim. Desses 13, 2 foram. Esse que era da concorrência e o outro... 3 foram. Um da concorrência, um que era um cara que eu nunca tinha trabalhado na vida, entrou depois de mim, que acabou passando vergonha, e um outro que era um cara que entrou depois, que era um cara que trabalhava lá na empresa americana, que veio para o Brasil e que se ferrou todo, porque esse cara foi interrogado pelos meus advogados e falou assim, aí como é que tá a conta? Tinha roubo? Obviamente não deu em nada, foi piada. E os outros, 10 deles, desistiram durante. Porque cada um que entrava falava assim, esse aí já ganhou viagem internacional minha, esse aí não sei o que lá, esse aí tal. E aí todos foram desistindo, todos. E eles passaram vergonha absurda no último dia. A gente saiu forte na audiência, mas resumindo muito a história. Eu já estava muito desgastado. E aí, passou-se mais um tempo. Tem um processo no meio aí, que foi... Até conheci o Paulo Vieira na época, tive o Metro Cis, teve um trabalho muito forte em relação à parada do perdão. O perdão é punk. É muito punk. Eu estava... O que me sustentava até ali, vou falar um negócio aqui meio forte. O que me sustentou até ali não foi só a fé. Foi a fé e o ódio. Essa é a verdade. Eu vi um filme na época que foi o Ben-Hur, a versão nova do Ben-Hur. Cara, aquele filme me chocou tanto, porque a história falava exatamente isso. Era um cara que era líder de um lugar, estava tudo muito fluido, muito grande, ele dominava tudo lá, e de repente, um cara que ele tratava como irmão, sai e vai morar em outro lugar. Pô, eu não vou dar muito spoiler do livro, mas daqui a pouco esse cara volta como inimigo. Que era exatamente a minha vida. E acontece uma situação que esse cara é colocado como lixo. E ele fica preso 5 anos. Quando eu vi esse filme, eu falei assim, meu Deus, eu ficava com ódio. Eu falei assim, mata esse cara. Mata esse cara. E o ódio acumulado. E o ódio me mantinha de pé muitas vezes por causa da, tipo assim,
Sabe, quando às vezes desanimava, tinha a fé, que era muito importante, mas tinha às vezes eu falei assim, eu não posso. Sabe que negócio? Sim. Eu não posso. Essa é a grande verdade. E nesse filme, eu vou falar, mas esse filme tinha, na parte final, na hora que a gente começa a batalhar e tal, quem aparece no meio do filme? Não entendi nada. É um filme de luta, de guerra. Quem aparece no meio do filme? Jesus. Cara, Jesus aparece no meio do filme. Vale a pena que Sempre nas situações mais improváveis. Cara, eu não imaginava. E aí Jesus aparece no meio da crucificação. E Jesus perdoa. Perdoa, não sabe o que fazem, tal. E aí o cara vai perdoar o outro. E aí as pessoas são saradas, tal. Eu falei, meu Deus. E eu falei, eu não consigo perdoar, cara. Eu não consigo perdoar. Não consigo, cara. Minha família teve problema. Eu tive que... Eu tinha um monte de coisa que eu tive que vender. Eu via... Muita coisa eu não contei, mas eu via diretores meus chorando. Você vê um homem chorando, não é fácil, entendeu? Eu via diretor meu gritando de choro. Eu tive diretor meu indo lá em casa pedindo comida porque não tinha comida. As pessoas... Então, assim, eu jurava que não ia perdoar. Eu falei assim, não tem como perdoar minha família. Eu não podia casar na época porque estava preso. Foi muita coisa. E advogado, um monte de coisa e tal. E aí foi quando eu conversei lá em Fortaleza com o Paulo Vieira, ele falou, cara, você precisa perdoar. Eu falei, não vou perdoar. Eu não vou perdoar. E aí, um momento lá, ele falou assim, só fala. Sim. Eu falei assim, não vou falar. Eu falei, Paulo, não vou falar. Eu não vou falar. Esses caras fizeram isso. Cara, aí foi uma pancada entre eu e o Paulo. Não vou falar, eu não vou falar. Ele, cara, eu sei que você não está sentindo, mas fala, não é por eles, é por você. Eu falei, não vou falar. Esses caras me machucaram, minha família, esses caras são desgraçados, Ele só fala. Cara, ele me pegou assim, quase que a força. Eu falei, cara, declara, por favor. Mas não é sem vontade nenhuma. E o perdão, você não... Se você for esperar ter vontade para perdoar, você não perdoa. Mas né, quando eu falei assim, fala o nome e tal, Mas né, eu falei o nome, falei assim, eu perdoo. Mané, eu não posso lembrar não, senão vai. Quando eu falei isso, mané... Rapaz, fiquei todo arrepiado aqui agora, hein? Eu caí de joelho e tipo assim, saiu é como se eu estivesse carregando 100 e poucos quilos assim, e saiu na hora, mano. Saiu na hora. Eu caí, e aí, porra, chorando, e o Paulo ali comigo e tal, quase brigando, lutando. Ele continua falando. Eu não estava enxergando, mas ele devia estar enxergando o lado espiritual disso, né? Eu perdoo, cara. E saí dali. O perdão não é que você não vai voltar a sentir algumas coisas, não vai imaginar, mas tem um poder ali que você não sabe explicar. Você lembra das coisas, como eu estou contando a história aqui, mas eu conto a história sorrindo hoje. E antes do perdão, não. Antes do perdão, eu contava a história trincando o dente, trincando com ódio no olho. E aí foi quando eu saí dali com o Paulo, fui para casa. 2 dias depois, um CEO novo na época, a empresa já estava quebrando, esse traidor já tinha até arrumou uma coisa para tirar a culpa dele e sair. E ele me chama, ele não tinha nenhuma relação comigo de emocional, ele falou, cara, eu quero te chamar para sentar para tentar fazer um acordo. 2 dias depois. Tem a ver? Claro que tem a ver. E aí quando a gente senta e começa a conversar, e aí na época, eu conversei com o meu contador na época, e ele falou, cara, é melhor você sair, porque essa empresa vai quebrar, vai dar muito problema. Eu falei, não, cara, eu tô numa briga, eu tenho milhões aí em jogo, e não sei o que lá, ele falou assim, cara, sai. Eu falei, não. E aí na época eles me fizeram uma proposta, que era de receber muitos milhões, e eu recebia, saía, mas continuava preso no no compete, para não trabalhar. Que o medo dele sempre foi o seguinte, se ele não voltar para o mercado, ele vai bater na gente. Ou receber uma merreca, e liberar da cláusula. Ele falando para mim, ele falou assim, tem essa proposta, essa que os americanos passaram, eu estou aqui como intermediador. Cara, você é jovem. O cara é gente boa, depois fiquei até amigo dele. Você tem noção, o cara, na hora que a gente fez o acordo lá no final, me chamou na sala e pediu para orar por ele. Caramba. Ele percebeu toda a trama, mas né, a história é muito louca.
E aí, quando ele faz a proposta, ele faz a proposta, tipo assim, sabendo que eu ia aceitar os muitos milhões. Eu falei, não, eu quero isso aqui. Ele, você tá maluco, Leandro? Os caras têm isso pra... Ele, não, eu quero isso aqui. Eu quero estar livre, amigão. Eu sei que eu posso fazer. Eu sei fazer dinheiro não é problema. Eu quero ficar livre. E tal. Resumindo, a gente teve algumas coisas no meio do caminho, mas dia 12 de fevereiro de 2017, eu fiquei livre. Eu nasci de novo. Fiquei livre e fiz o acordo. Depois do acordo, esse acordo me livrava de tudo, de trabalhar de tudo, né? Não recebi quase nada, mas livrava de tudo. Eles deixaram os pepinos aí, que até hoje fez com dor de cabeça, fugiram do Brasil, porque meses depois eles declararam a falência. E tem umas coisas ainda aí que... Mas, enfim, são as coisas da vida. Mas eu fiquei livre. E aí, de 2017 para cá, a gente pegou de cabeça na Zion. E mesmo com a pandemia, hein? Então, de 2017 para cá, são praticamente 3 anos, porque 2 foi pandemia, né? Muita gente lutando para não quebrar. A gente acabou de abrir a 10ª escola. A gente já está indo para 450 funcionários. A gente já tem aí 10 mil alunos. A Zion é mais bonita, mais forte, mais presente, a história é mais linda. Então, às vezes a pessoa, durante uma dor, ela não entende, e muitas vezes eu não entendia, mas eu não murmurava. Eu só perguntava para Deus o seguinte: o que o Senhor quer com essa história? O que o Senhor quer com essa história? Se o Senhor não quer me matar, o que o Senhor quer com essa história? E hoje eu entendo que a minha história, ela não serve para mim, ela serve para inspirar outras pessoas que talvez agora possam estar querendo desistir, de não desistir, porque a sua história que você está querendo desistir vai inspirar outras pessoas a não desistirem. E a minha história, eu já vi gente em depressão, querendo se matar, querendo matar alguém por uma traição de negócio, e falou assim: cara, depois da sua história, eu nasci de novo, e eu não me sinto mais focado, e eu voltei a ter a alegria dos meus sonhos. E ali eu voltei a ter a alegria dos meus sonhos, e hoje eu tenho muito mais alegria no negócio do que eu tinha na época. Então, eu não fiquei olhando para trás, porque se eu fosse olhar para trás, cara, você começar do zero, você tem 16, você tem 9 anos, você começar uma de novo, é muito difícil. Eu falei assim, não, eu não quero perder a alegria das pessoas. E hoje eu tenho alegria em cada coisa, em cada funcionário, em cada viagem, em cada coisa. Então, eu vivo cada dia como um presente de Deus. E ficar sem trabalhar, que eu tive que ficar sem trabalhar, hoje é muito maravilhoso trabalhar. Então, às vezes vem os problemas. Sabe o que eu aprendi? Que às vezes vem os problemas grandes, pepino, que vai ter em qualquer lugar. Eu falo assim, só uma oportunidade, agora. Você não sabe. Durante a pandemia, eu falava assim, amigo, vocês não sabem o que eu passei. Isso não é nada, isso já vai passar. Isso já vai passar. A gente é muito forte, a gente é mais forte do que a gente imagina. E realmente é. Então, assim, hoje a Zion é uma bênção de Deus, é um presente de Deus. Eu tenho muitos erros, eu cometo muitos erros, eu falo pra caramba, aí eu cometo muito erro em todas as áreas. Mas, tipo, é inegável o que Deus fez na minha vida, é inegável que tudo isso não seria possível se não fosse a mão de Deus, é inegável que Deus é o centro de tudo, é inegável que Deus estava... Tem uma música que é do Avalon, que é You Are There, que é a música que eu amo, que fala que Deus estava presente na dor, naquele momento de Abraão na frente do filho que tinha que dividir, Deus estava presente. Então, Deus estava presente comigo no momento que eu cresci lá atrás na empresa, no momento da dor, no momento que eu perdi tudo, em todos os momentos Ele estava comigo, mesmo meio erros. Às vezes eu poderia não estar com Ele, as cagadas que eu errei, a culpa é minha, mas o resto é tudo de Deus. Então, assim, Deus estava comigo em todos os momentos, Ele mostrou em todos os momentos. A música vale a pena botar depois, You Are There, a letra dela do Avalon. Então, Deus eu acho que é ela que está na última página aqui. Ela está... não, essa que está no livro é 500 livros que é do Avalon também. O nome não é estranho. Que é do Avalon também. Que é um momento de gratidão. Mas no próximo livro que eu contar a história, eu vou botar outra. You Are There, que é muito forte, que fala isso. Então, às vezes, a gente acha que Deus não está presente no momento da dor. Na realidade, a gente só passa de fase quando a gente entende o porquê daquela dor. Não é o tempo que vai fazer. É a nossa mudança de postura, que naquele momento era o momento do perdão e tal. Havia uma pessoa, uma pastora na época, que falou assim, ninguém consegue te prender, você está se prendendo. Cara, olha que forte. Você não sabe que eu estou lutando contra americano, contra bilionários, contra gente que influencia na política, contra a TV. Os caras estavam saindo na TV, um monte de coisa. Eu falei assim, ninguém consegue te prender, só você mesmo. Caraca, que forte isso. Às vezes pode servir para você que está ouvindo. Ninguém consegue te prender, só você mesmo. É alguma coisa que está... É uma fase que você não conseguiu virar.
É alguém que você precisa, é a sua comunicação alguma coisa. Ninguém consegue te prender, só você mesmo. E foi eu virando... A fase da vida é como um videogame que você chega... Lembra que você chegava no chefão e não passava? Não adianta você bater o controle e jogar no chão. Você só vai passar, amigo, se você entender qual é a nova técnica para passar de fase. E Deus foi ensinando cada coisa, até hoje eu estou aprendendo. Mas acho que dá para dar uma série de Netflix. Dá. Forte. E como dá? Forte. Você falou agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Só você pode se prender, né? Te prender e tal. Tem um filme, inclusive, na Netflix, da Mina. Não sei se você assistiu. Campo Minado. Rapaz, é exatamente isso que você tá falando. É muito forte, muito forte. Acho que você compartilhou Compartilhei. No stories, né? Cara, ele fica preso ali. E é isso. É não exatamente isso. Não é isso? E a conversa ali é segue adiante. Dê o próximo passo, segue adiante. Às vezes, seja em qualquer área de sua vida, você ficar preso porque você não descobriu ainda algo em você. Porque seria muito fácil eu ficar justificando o que... Claro, eu tomei um golpe, os caras foram absolutamente safados em diversos aspectos, mas seria muito fácil eu justificar, tipo assim, a minha vida está assim por causa disso. Não, eu perdi tudo, hoje eu não tenho nada, E sabe o que acontece com muita gente? Então, a sua decepção de alguma coisa num relacionamento não significa que outro vai ser ruim. A sua decepção num trabalho não significa que outro vai ser ruim. Se você se decepcionou com um líder, não significa que outro vai ser ruim. Porque a partir do momento que os seus traumas são mais fortes que a sua fé e com aquilo que você consegue visualizar, você está totalmente preso. Então, às vezes, as pessoas estão numa prisão sem grades, que é presa nos seus sentimentos, nos seus traumas. Acontecimentos na sua vida podem te gerar, experiências vão te gerar ou traumas ou aprendizados. Escolha aprendizado. Você tem o poder de escolher. Você tem o poder de escolher. Você tem o poder de decidir. Isso faz muito sentido, porque recentemente nós separamos uma sociedade, né? No caso eu como profissional, como advogado, contador, intermediei uma situação de separação de advogados, já separamos mais de 37 sociedades. E aí, 5 anos depois, cara, 5 anos depois, o sócio que ficou cliente do escritório ainda comenta sobre o sócio antigo. Não, porque se ele tivesse feito aquilo lá atrás, hoje eu não estaria aqui, pô, nessa desgraça, poderia estar bem maior, bem melhor. Então, eu falei, cara... Loucura. O poder da libertação, o poder do perdão. Loucura. E a gente tem que ter coração naquilo que a gente está fazendo. A gente inaugurou a 10ª escola recentemente e me alegria... Eu tive o privilégio de estar lá. Deixa eu cortar isso aqui agora. Brasil, eu tive o privilégio de pegar um aviãozinho só para isso, só. Saí do Rio. Pra mim. Fui para São Paulo, Santa Amaro, e lá eu presenciei uma cena muito bacana. Antes de inaugurar, antes de abrir a escola ao público, o que esse cara fez? Ele ofereceu a empresa dele, ele consagrou a empresa dele ao Senhor. Ele falou assim, aqui o ato oficial desse lugar vai ser um culto ao Senhor. Porque eu só estou administrando aquilo que é de Deus. É isso aí. É isso aí, a gente sempre faz isso, sempre que a gente pega um imóvel, antes de começar a obra, a gente leva uma galera para lá e ora para consagrar, e aí quando vai inaugurar, a gente faz um culto de gratidão por aquele momento, antes de qualquer coisa, antes de começar qualquer coisa. E é um princípio, então, quando a gente mantém os princípios, a gente consegue estabelecer os pontos principais. Então, volto a falar, eu tenho eu, minha empresa tem eu, tal, mas eu entendo que Deus está no centro, Deus está no controle. Cara, Deus pode fazer... Você, de repente, está ouvindo e vai falar assim, cara, meu gigante é muito gigante. Amigão, acredita em mim, o meu gigante era muito gigante. Eu estava sem dinheiro, conta bloqueada, tendo que vender coisas mal psicologicamente, com meu time destruído, tendo que levantar, tendo que ter tudo que você possa imaginar. E, do outro lado, bilionários, político, gente influente na TV. Poderosos, muitos, todos contra mim, traidores, tudo contra mim. A chance de eu ganhar era zero. Todo mundo tinha certeza. Tipo, muitos traíram falando o seguinte, né? Não tem como não. Esquece. Então, amigo, não importa o seu adversário. Importa aquele que está contigo. Se aquele que está contigo é maior, vai dar bom. Não tem saída, né? Vai dar bom. Confia. Ele é o Todo-Poderoso, meu amigo. É o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Cara, Deus é bom demais. A nossa mente limita o que Deus pode fazer. Eu fiz 4 pedidos para Deus. Os 4 eram... Se eu relatar, os 4 eram humanamente impossível. E Deus deu os 4, assim. É claro que Deus está no tempo dele, né? A gente que é ansioso. Mas, tipo assim, Deus pode fazer qualquer coisa, cara. A gente que fica vendo assim, pô, mas ó, cara, Deus fez...
Eu tive num lugar, eu fui em Niagara Falls, no Canadá, na divisa com os Estados Unidos e tal. Quando eu olhei aquele negócio, Foz do Iguaçu também é muito lindo, mas quando eu olhei aquela grandeza, eu falei assim, cara, Deus pode fazer essas coisas todas, Deus muda o tempo, muda o vento, muda tal. E às vezes a gente fica assim, Deus não pode curar. É um sopro. A questão é a gente entender o propósito daquele momento. Quando a gente entende o propósito, aí Deus fala assim, agora eu vou te dar um próximo passo. Não está murmurando? Agora eu vou te dar outra coisa. Aprendeu a agradecer? Vou te dar um pouco mais. Foi o que aconteceu quando você liberou o perdão, né, meu? O podcast não é sobre perdão, mas foi um passo muito importante. Esse podcast foi literalmente tipo assim, vamos contar um pouco da história. E fui eu. E nunca tinha falado isso antes. Ô, Gilberto, tem mais tempo aí no podcast ainda? Então tá bom. Leandro, você passou tão rápido na sua narrativa pelo o que você vivenciou depois que você foi posto para fora. Depois que você foi jogado para fora. Foi perseguido, teve a cláusula de não competitividade. Para quem não sabe, ele ficou impedido de abrir uma empresa no mesmo segmento, atuar no mesmo ramo. Isso que significa a cláusula de não competitividade. E aí você falou que esse processo durou aí cerca de 4 meses, né? Você não conseguiu fazer nada, absolutamente nada, você não conseguia produzir, não conseguia pensar. Não. Eu não quero me intrometer no seu sentimento, mas você é livre para falar sobre isso. Cara, você teve princípio de depressão, alguma coisa do tipo? Vou te falar. Eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei. Na verdade, eu fiquei... no Compete era 5 anos, né? Então, você imagina no Compete 5 anos. Por quê? De uma empresa de 120 milhões para nada. Da noite para o dia. Eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei. Gente, você... vou até bater na madeira aqui, né? Não é supersticioso não, mas você ser assaltado, roubar o seu celular, levar o seu carro, levar ali a sua moto, mas levar aquilo que você derramou o teu sangue, olha só, levar aquilo que Deus prospectou, porque foi uma visão, a sua visão. Depois você construiu aquilo que Deus colocou no teu coração. Então nós estamos falando de uma coisa material apenas, que dinheiro compra. Tanto é que em seguida um dos seus 4 pedidos, o primeiro foi, tira o nome de lá. Isso dá para conquistar. Dinheiro a gente ganha. Como você falou, dinheiro a gente faz, né? Empreendedor faz dinheiro. Quem ganha dinheiro é herdeiro. Empreendedor faz. É fato, a gente só precisa de saúde, de tempo e de Deus. Fato. Mas são números. 120 milhões, meu amigo. A empresa avaliada. Pro zero. Pro dia seguinte, pro nada. E aí você entrou nesse período. Né? Cara, é indescritível talvez, mas que sentimento, o que te tirou? Porque eu acredito que, meu amigo, você esteve lá no fundo do poço mesmo, de fato. Não foi da noite pro dia, falou assim, vou abrir outra escola, vou levantar, vou embora, tal. Eu vou confessar um negócio aqui que eu nunca falei. Nunca mesmo. Nem em palestra, nem em lugar nenhum. Durante até a audiência, meu sangue estava quente. E aí, quando você está com sangue quente, você está jogando bola, está com sangue quente. Então, você está tomando pancada, você não está sentindo. Quando o cara joga bola, toma umas pancadas, às vezes não está sentindo. E aí, depois, no dia seguinte, ele vê que ele fraturou, que ele tal. Eu não estava sentindo, até a audiência. E eu tinha que levantar a galera e fazer e tal. Então, eu confesso que durante esse tempo todo eu estava tendo muita informação psicológica, tipo, pessoas me traindo, pessoas sei que lá, pessoas tal, em quem confiar, não podia trabalhar, não podia extravasar. Cara, muito ruim não poder extravasar. E eu estava acostumado, ainda tem esse fator, eu estava acostumado até todo dia com a galera, sexta-feira gritar tal, caraca, e aí você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem extravasar, sem comemorar, lutando, caraca, sua vida, uma guerra. Quando passou a audiência, tinha passado uns 3 meses depois da audiência, eu estou um dia em casa e aí eu estou sozinho em casa, dormindo, e lá embaixo estava dormindo um amigo meu, que estava lá na minha casa. Eu acordo umas 3 horas da manhã, com uma dor no coração, coração acelerado, uma dor tal, eu falei assim, caraca, tô morrendo. E eu começo a gritar, meu amigo lá embaixo, grita Diesel e tal, Diesel, eu tô morrendo, ele vem. O que foi? Eu tô morrendo. Cara, quando ele me olha, ele descreve depois, fala que eu tava tremendo muito, batendo, tal. E eu deitei no sofá, ele não sabia dirigir, ele, meu Deus,
você tem que ir para o hospital. Eu ligava para minha mãe não atendia, ligava para meu pai não atendia, ninguém atendia e tal. Até que meu cunhado atendeu, falou, Leandro, tá morrendo, leva para o hospital. Cara, uma dor, assim, batendo e tal, e eu tremendo muito e tal. Meu cunhado chegou dando cavalo de pau na frente da minha casa, me botou no carro, me deu a mão, começou a orar. Fomos para o hospital, aí o soro tal, acalmou, papá. Comecei a fazer exame de coração, tá? Beleza. Nessa semana eu tive... Não consegui fazer os exames, só tinha feito um teste, aquele teste normal de coisa. Eu fiz uns 4... na semana, umas 4 vezes eu senti a mesma coisa. Falei, cara, eu tô morrendo do coração. Faltava ar, falei, o ar não tá entrando, mas era muito forte, o ar não tava entrando. Eu já tinha passado por todas as coisas, estava começando a melhorar, o ar não entrava, faltava ar. Foi até o momento que eu fiz uma música, que é a música que o Isaías Saad gravou e o Lucas Agostinho vai gravar também, que é Sião, o nome, que eu falo de ar, tal. Tava faltando ar. E aí foi quando eu não sabia, fui para Minas Gerais encontrar a pastora Zanetti. A pastora Zanetti me levou lá no cardiologista, que era o melhor da época e tal. E aí me levou, e a pastora Zanetti lá comigo, eu estava tendo choque no corpo, eu nunca vi disso, foi um negócio... Não tem como descrever, eu tinha medo de entrar no aeroporto, tinha medo de tudo, comecei a ficar um negócio louco, nunca vi nada, e eu não desejo isso a ninguém, nunca entendi até hoje o que era aquilo. E aí, fiz os exames, fiquei no hospital esperando, aí daqui a pouco ele me chama e tal. Na verdade, ele nem me chamou, eu comecei a ter dores de novo, e a pastora Zanetti entrou lá, ele precisa saber rápido. Aí eu entrei, e o cara começou a me perguntar assim, pegou o exame, botou aqui, falou assim, você tem tido algum problema e tal? O doutor, fala logo o resultado. Não, calma. O que você tem feito na vida? Eu falei, pô, cara, eu tô no médico, eu quero saber, eu tô morrendo do coração. Quero diagnóstico. Quero diagnóstico, amigo. Eu vou morrer? Falei, não, é maligno? Eu falei assim, esse cara tá me acalmando para me dar né, você tem 24 horas de vida. E ele tal, minha mãe tava comigo também, fala. E aí a pastora Zanetti percebeu e falou assim, doutor, eu vou falar. Ele teve muito problema recentemente. Só que ele é um super-herói. E aí ele é forte. E aí ele quer guardar todas as forças para cima dele. Ele protegeu um monte de gente, tal. Ele tá lutando na batalha há muito tempo. E não sei o que lá, e tá assim, aí ele, então já sei. Ele, o que houve? O que vocês estão falando, tal? Aí ele falou assim, você está com uma crise de pânico aguda. Síndrome de pânico aguda. Aí eu, quê? O que é isso? Não, crise de pânico, começou a explicar. Eu falei, eu não tenho isso, eu sou líder, eu não tenho isso. Aí a pastora Zanetti, não brinca que isso é sério. E eu já tive. Eu falei, pô, o pastor Zanetti falou que já teve. Aí ele começou a falar, a crise de pânico aguda, quem tem são pessoas que voltam da guerra e que ficam traumatizadas e tal. Depois que o corpo esfria, é quando vem o pânico. Caramba. Eu não sabia disso. Nem eu. E aí começou a falar, começou a explicar, e ela começou a explicar a mesma coisa, falou que isso é sério, papá. E na época falou, você pode tomar Rivotril, só que eu sempre fui radical contra remédio, até hoje. Eu falei, não, se for isso, eu não vou tomar, eu não vou. E para não falar que eu não tomei, eu tomei 2 vezes só, que eu estava muito agitado, 2 vezes, tomei, não foi Rivotril, foi um outro lá, que era para dar um choque para você acalmar. Tomei 2 vezes, e depois eu comecei a declarar, eu não tenho isso, não aceito, não tenho. Quando eu comecei a entender, mas não era fácil, tá? Quando eu comecei a entender que era algo, porque aí depois eu falei com o Paulo Vieira explicou o que é um choque que dá no seu sistema, por informações que você teve muita pancada, tem toda uma parada séria. Mas eu comecei a declarar, muita gente falou, vai a psicólogo, não tenho nada contra, acho importantíssimo terapia, tal. Mas eu não fui, eu não fui. E eu falei, eu vou ser curado, eu não aceito, e eu creio em Deus, não significa que a pessoa que tem Deus não vai ter, mas eu falei assim, eu não vou ter, não vou usar, não vou tomar remédio, e fui me libertando daquilo ali. Passou 3, 4 meses, eu não tinha mais nenhum sintoma, e de lá para cá nunca mais tive. Antes eu até tinha negócio de claustrofobia, hoje não tem, fui na Turquia, entrei num túnel lá de tal, passava nos buracos, então eu sou totalmente curado de tudo, mas foi reflexo dessa pancada violenta que eu tive. Rapaz. Nunca falei isso, hein? Sequelas temporárias, né? Temporária. Outra coisa que me chamou muita atenção na sua história, né? A gente poderia abordar diversos pontos aqui, mas como a própria Bíblia diz, vamos dar honra a quem tem honra.
você falou sobre, lá no comecinho da história, sobre a riqueza do navio, que eram as pessoas que estavam lá embaixo, no porão. E eu li o seu livro e eu percebi que uma das coisas que você valoriza e carrega muito é esse time, essa equipe, essa seleção. E isso, para mim, como eu enxergo isso em você, eu acho que é a sua maior riqueza. Sim. Né? Deixa eu bater na madeira de novo. Se tudo acabar, se tudo for a zero de novo, a única coisa que você quer são as pessoas que você tem cuidado, você tem carregado do seu lado. Para construir tudo exatamente de novo. A maior riqueza está nas pessoas. Então, por isso que eu falo, às vezes falam assim, mas não vale a pena acreditar nas pessoas. Pô, você foi traído, não vale a pena acreditar nas pessoas. Isso é interessante, porque pessoas mentem, pessoas traem, pessoas combinam e não fazem, pessoas dizem que vão fazer e não fazem. Na realidade, eu entendi, vai ficar um pouco espiritual que eu vou falar aqui, que o que o diabo queria, o diabo não tem problema com dinheiro também, não. E ele sabe que o dinheiro nunca moveu meu coração. Ele queria matar em mim a crença de confiar nas pessoas. Se ele mata isso em mim, ele me matou. Ele queria mostrar o tempo todo, tipo assim, não vale a pena acreditar em pessoas. E a resposta que eu dei para ele é, seja o líder de heróis. Porque quando você confia nas pessoas, você vai ter decepção? Vai ter. Judas não tirou o brilhantismo de Jesus. Ele só fez parte. Então, vão ter etapas pelo caminho, mas você entender que você precisa confiar em pessoas é fundamental. Sim. O coração de servo, de servir, de você acreditar, de você investir. Vão acontecer algumas coisas pelo caminho, mas você tem que continuar acreditando. Então, o que eu falo no meu livro é, a maior riqueza é você montar um time. Quando você tem um time com perfis diferentes que vão completar ali, você tem um exército. Sim. E, na verdade, o que eu entendi quando eu perdi tudo é que eu tinha um exército dentro de cada coração, de cada pessoa ali. E essas pessoas... E o Paulo Vieira fala muito disso. Quando ele foi na empresa, na Zayo, ele falou, cara, eu vi na empresa o que eu nunca vi em lugar nenhum. Aqui, as pessoas estão dispostas a dar vida de verdade. E é isso que a gente faz. Mas por que as pessoas estão dispostas a dar vida de verdade? Porque eu também estou disposto a dar vida por elas. Então, isso é muito, muito real ali dentro. Então, flui naturalmente. E o Paulo Vieira tem um carinho especial por você. Encontrei ele lá em Israel, na escadaria do Templo de Salomão. Encontrei o Paulo Vieira lá, gravou um vídeo. Leandro, cadê você aqui, Leandro? Mas isso é muito forte, isso é muito poderoso. Pegando o gancho que você falou, pessoas mentem, pessoas traem, pessoas combinam e não fazem, pessoas dizem que vão realizar, mas não realizam, pessoas dizem que vão construir, mas não constroem. Mas mesmo assim, continua sendo o nosso capital mais valioso. Sim. O capital humano. Sem pessoas, a gente não consegue fazer absolutamente nada. E são elas que vão fazer as coisas extraordinárias, são elas que vão trazer as maiores alegrias. Vai passar por decepções, mas são elas que fazem as coisas acontecerem, né? Então, por isso, quando eu promovo alguém, eu fico, às vezes, mais feliz do que elas. Quando eu combino para viajar, a galera que está comigo sabe, eu fico assim, não, a gente vai para tal lugar e vai... Eles ficam assim, às vezes eu estou mais empolgado que eles, porque eu quero que eles vivenciem aquela experiência, porque eu sei que é importante para a vida deles. É a experiência, é o momento, é aquilo que a gente guarda para sempre. É poderoso demais isso. E aí o que você falou, você tem um exército. E empresa é o quê? Pessoas. Qualquer negócio é gestão de pessoas. Produto é segundo plano, terceiro plano, pô. Sim. Mas qualquer negócio, principal dele, o coração é o quê? Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Pessoal, chegamos ao final desse podcast. Mark, fala aí. Acho que poderia dar um lenço para eles, porque acho que eles estão ali quietinhos, se comportaram. Né? Gente, muito aprendizado, muita história aqui, mas ainda vai ter um minuto sensacional aqui, tá? Fica com a gente aí nesse podcast. Esse livro aqui, ele é extraordinário, já falei isso no podcast anterior. Ele traz muitos ensinamentos para você, para sua empresa. Não tem empresa ainda, eu estou querendo empreender. Leia esse livro. Bota nessa câmera aqui, Gilbertinho, de frente para mim. Leia esse livro, vale muito a pena. Leia esse livro que vale a pena. Já tem um negócio há menos de 1 ano, leia o livro. 2 anos, leia esse. Você precisa ser um líder, você precisa inspirar. E também assista ao podcast anterior, que foi sensacional. Sensacional. E outra coisa, que você acabou de testemunhar agora, de ver, né, de assistir, é realmente algo inexplicável, Leandro. A provisão do Senhor. A provisão de Deus.
o temor que você traz isso, que você carrega, é diferenciado. E é isso que nós precisamos também trazer conosco, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Eu tinha mais 4 perguntas aqui, mas nós vamos parar por aqui, porque agora, Leandro, em 2 minutinhos, vai falar para você que está pensando em fechar as portas da sua empresa. Ele vai falar para você que está pensando em desistir de tudo, jogar o empreendedorismo para baixo, desistir da vida, desistir dos negócios, desistir das pessoas. Você que está decepcionado com seus funcionários, você que está decepcionado com o seu sócio, você que está decepcionado com o seu gerente, você que está decepcionado até com seus fornecedores, ou você que está decepcionado com o seu contador, com o seu advogado, né, com a sua assessoria. O Leandro vai deixar uma mensagem agora, um recadinho de 2 minutos, e eu gostaria que você prestasse muito atenção, porque eu não conheço ninguém com propriedade maior para falar sobre não desistir, sobre resiliência, sobre persistência agora para você. E você vai fazer a diferença. Como ele falou, são mais de 400 funcionários hoje no grupo da Zaia. Gente, são mais de 10 escolas espalhadas aí no Brasil todo. Que isso? E se tivesse desistido? Se não tivesse continuado, onde estariam essas famílias? Onde estariam essas pessoas? O mais gostoso que eu uso dos funcionários é isso. Onde estariam esses talentos, cara? Obrigado por não ter desistido. Onde estariam esses talentos? Onde estariam essas experiências? Então, não se trata apenas de dinheiro, não se trata apenas de empresa, se trata de vidas, se trata de sonhos, se trata de experiência. E aqui, porque o podcast termina com a fala dele, depois eu não entro mais no ar, eu te agradeço, meu amigo, pela sua amizade. Eu que agradeço. Pelo seu privilégio para mim. Companheirismo, pela sua lealdade, pela sua prontidão. Eu ligo, pô, Leandro, vamos gravar. Pode tal dia, só posso de madrugada. Vamos embora. Eu tô aí e tal. Um cara altamente solícito, simples, humilde, que eu aprendo a cada dia. Muito obrigado pela sua parceria. Imagina, tamo junto teu amor, sempre, pelo teu junto. carinho. Eu que te agradeço e tá sempre solícito a tudo. E agora, Brasil, fica com essa palavra aí de 2 minutinhos. Aquele peso que ele colocou nas minhas costas no começo do podcast. Aqui, eu já tô pensando. Aquele peso, sabe? Eu tô tirando aqui agora e falando assim, ó, segura aí, meu amigo, segura aí. E até pra vocês saberem, não teve nada combinado. Tudo... combinado. Aqui, isso aqui, por exemplo... Aqui é na verdade. O programa tinha que se chamar Verdade Nua e Crua e não a ZVCast. E diga-se de passagem, né? Aqui, eu tenho um privilégio, pô. Sabe qual é o privilégio? Só eu e a Netflix contar essa história, pô. É verdade. Só eu. Essa história já foi ouvida, mas não foi gravada. É verdade. É a primeira vez, com essa tamanha riqueza de detalhe. Então, Netflix, tamo junto, hein? Tamo junto, hein? Leandro, tá contigo agora. Qual é a câmera, Gilberto? Essa daqui? Essa daí? Tá contigo, meu amigo. O Lincoln tava falando agora sobre dar a palavra, e eu tava pensando o que falar. Não é fácil chegar e dar uma palavra assim rápida, não. Mas a primeira coisa que eu pensei, não sei por que veio na minha cabeça, é uma história muito legal de 2 fazendeiros. Talvez você conheça a história, mas a história de 2 fazendeiros. Esses 2 fazendeiros, eles estavam, cada um cuidava da sua fazenda, em um momento onde na região por meses não chovia. E como eles dependiam da plantação, do que gerava ali, de toda aquela terra, sem a chuva não havia nada. E eles começaram a passar muita dificuldade, muitas dores, muitos problemas, e nada de chuva. E todos os 2, todos os dias, oravam a Deus. Todos os 2, todos os dias oravam a Deus. Um deles ficava ajoelhado quase o dia todo orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus. O outro pedindo a chuva, que venha a sua chuva, que venha a sua chuva. O outro orava pela manhã durante um tempo e depois começava a andar pela terra. E ele andava pela terra com a mão cheia de semente e começava a jogar a semente. Senhor, eu sei que vai vir a chuva, eu sei que vai vir a chuva. E ele andava toda a terra. Eu sei que vai vir a chuva, eu sei que vai vir a chuva. E ele andava toda a terra. Eu sei que vai vir a chuva, eu sei que vai vir a chuva. E ele pegava a semente de uma coisa e jogava, pegava a semente de outra coisa e jogava. E jogava semente e orava. Certo dia, a chuva veio. E o resto da história você pode imaginar.
eu quero falar para você é que durante a dor, durante o processo, durante o que estiver acontecendo, você tem que orar, pode orar. Mas enquanto isso, vai jogando as sementes. Porque você não sabe quando vai vir a chuva. Se a chuva vier e você não estiver preparado, não vai adiantar nada. As sementes é aquilo que você se capacita, são os seus treinamentos, são os seus cursos, é a maneira como você lida com as pessoas, é você investir em pessoas, é você treinar pessoas, é você acreditar, é você melhorar cada dia. Então nunca se esqueça, não adianta pedir coisas se você não tiver atitude de jogar semente. Lance as sementes, no tempo certo, elas vão dar muito fruto. Forte abraço.